Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Há alguns instantes acabou o jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras, empate de 1-1. Como o Flamengo venceu o Fla-Flu, o Flamengo abre 10 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo ganhou e passou o Corinthians, que perdeu na briga pelas vagas diretas para a Copa Libertadores. O Santos perdeu. Mas tem muita coisa legal rolando, tem muita coisa bacana. O técnico Paulo Torres já está aqui com a gente, o jornalista João Paulo Mendo também. Vamos para o intervalinho. Na volta, nós vamos para a Arena da Baixada. Atenção, palmeirense. Atenção, torcedor do Flamengo. Atenção, você que gosta de futebol. Nós vamos mostrar os vestiários, toda a repercussão, já com o Fernando Gavini, direto da Arena da Baixada. Hashtag Mesa Redonda. Mande seu recado, mande sua mensagem. Hashtag Mesa Redonda. A gente volta já. Ok, amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Daqui a pouquinho vamos à Arena da Baixada ao vivo. Vamos repercutir o empate do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. O Fernando Gavini está lá, está se posicionando. Já mostraremos também os principais lances deste jogo que terminou agorinha. Nossa homenagem do Mesa Redonda ao torcedor do Palmeiras. Conosco hoje, estreando aqui no Mesa Redonda, para nossa alegria, o Marcelo Bazejo, jovem jornalista, extremamente competente, que está conosco essa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite a todos os amigos do Mesa Redonda. Estamos aqui estreando nesse programa tradicionalíssimo da televisão brasileira. E hoje nós temos prêmios muito bacanas para quem quiser concorrer, para os nossos telespectadores. Nós temos 4 prêmios. O primeiro é uma camisa do Cruzeiro, presente da Umbro. Essa camisa do Cruzeiro virá acompanhada do livro do Paulo Henrique Dursi, Tudo Pode Dar Certo, da editora Intelitera. E nós temos também uma toalha muito bacana do Corinthians, presente da Deck Esportes, mas essa toalha do Corinthians só será aberta para concorrência caso a hashtag Mesa Redonda no Twitter chegue aos Trending Topics. Então, se você quiser concorrer a essa toalha do Corinthians, compartilhe a hashtag Mesa Redonda no Twitter, mande sua opinião sobre os principais pontos da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e também as suas perguntas para os nossos comentaristas e os nossos convidados. Além da toalha do Corinthians, também temos uma camiseta do Santos, presente da loja Gol de Placa, lá de Santo André, e também uma camisa do São Paulo. Essa camisa do São Paulo, presente do Vampeta, olha só, a camisa azul do São Paulo, terceiro uniforme, em homenagem aos jogadores uruguaios que passaram pelo clube. Então, é muito fácil, interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda no Twitter e assim você pode concorrer a esses prêmios super bacanas neste domingo, tá certo? Bacana, Marcelo, essa camisa é a 10, viu? É do Daniel Alves, então é bem legal. Paulo Turra já com a gente, boa noite, muito obrigado. João Paulo Mino com a gente, boa noite, muito obrigado. A gente só vai dar a nossa primeira entrada diretamente da Arena da Baixada. Boa noite, Fernando Gavini. Boa noite, Flávio Prado, boa noite a todos que acompanham o Mesa Redonda. Falamos aqui da sala de imprensa, onde daqui a pouco o técnico Mano Menezes vai falar a respeito desse empate do Palmeiras contra o Atlético Paranaense. Um empate que em situações normais teria motivos para a torcida palmeirense comemorar. Porque vir jogar contra o Atlético Paranaense aqui sempre é muito difícil, ainda mais com esse time arrumadinho do Atlético, esse time muito bom do Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa do Brasil. O resultado, pela circunstância, acaba sendo ruim para o Palmeiras, porque o Flamengo abre 10 pontos de vantagem no Campeonato Brasileiro. E o detalhe é que a campanha do Mano Menezes no Palmeiras é muito boa. Se a gente pegar o aproveitamento do Mano no Palmeiras, é aproveitamento de time campeão. Mas desde que ele chegou, não conseguiu se aproximar do Flamengo. Ao contrário, aconteceu. Mesmo com esse aproveitamento excelente, que é de 72%, são 11 partidas dirigindo a equipe do Palmeiras, com 7 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Mesmo com 72% de aproveitamento, o Mano não conseguiu fazer o Palmeiras encostar no Flamengo. O contrário tem acontecido, o Flamengo não perde ponto de jeito nenhum, venceu mais uma vez, bateu o Fluminense e agora abriu 10 pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, faltando 11 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro. Por mais que, pelas circunstâncias do jogo, pelo que foi a partida, foi um bom resultado para o Palmeiras, em relação ao Campeonato Brasileiro, está cada vez mais difícil brigar pelo título de bicampeão da competição. Flávio.
Gavini já volta, assim que chegarem os personagens do jogo, ele colocará ao vivo, faça suas perguntas, dê os seus comentários, e a gente tem muita alegria de estar recebendo hoje um jovem, não tão jovem, mas sim, um jovem treinador, na verdade trabalhando com importantes treinadores, um trabalho muito bacana ao lado do Felipão, Palmeiras que está aí com uma campanha bacana, como disse o Fernando Gavini. Vamos conhecer um pouquinho do nosso primeiro convidado de hoje. O ápice do Paulo Turra como jogador foi no Palmeiras em 2001. Paulo Turra faz o segundo gol do Palmeiras. Desde que pendurou as chuteiras e virou técnico, ele coleciona bons trabalhos, principalmente no sul do país. Em 2018 foi campeão brasileiro, sendo o braço direito do Felipão no Palmeiras. Hoje, Paulo Turra está entre nós, aqui no Mesa Redonda. Boa noite, Paulo Turra. Obrigado por aceitar o nosso convite. O Felipão saiu do Palmeiras, você obviamente saiu junto. E agora, você segue voo solo ou você continua trabalhando com o Felipão? Quando ele voltar, você volta junto. Boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite, os amigos. Boa noite a todos da TV Gazeta, esse programa espetacular, tradicionalíssimo. Eu continuo professor, eu continuo com ele. Ele me deu uma grande oportunidade de poder trabalhar ao lado de um multicampeão na China, ele me chamou. Aí nós retornamos para o Brasil, assumimos o Palmeiras, fomos campeões. Infelizmente, por se tratar do futebol, as coisas não aconteceram, a gente acabou saindo, mas eu continuo com ele. Eu acho que ele tem um bom tempo ainda para trabalhar. E ele com certeza está cheio de vitalidade, a gente dá para ver nos trabalhos que ele fez recentemente aí. Então eu continuo com ele como auxiliar, porque é uma pessoa que eu estou tendo um aprendizado muito grande, dentro e fora de campo, e eu quero aproveitar isso ao máximo. Ele está no Brasil, está em Portugal? Ele está no Brasil, está em Canoas, no Rio Grande do Sul. Ele está conversando com algumas pessoas de fora, já recebeu convites, inclusive. Está analisando, mas com certeza ele vai saber o momento certo de voltar a trabalhar. Muito bom. Mais um convidado, um querido amigo, uma referência jornalista que está com a gente. Vamos ver? João Palomino é locutor, apresentador e foram 5 Olimpíadas, 4 Copas e muitos gritos de gol. É do Vasco, Alexandro! Além, é claro, de algumas situações engraçadas na carreira. Nós vamos para um rápido intervalo no escurinho do cinema e já voltamos com o nosso linha de passe. Seja bem-vindo, João! Muito prazer te receber aqui, João Palomino. Boa noite. Eu confesso que eu estou emocionado porque esse é verdadeiramente o programa de debates sobre futebol mais tradicional da televisão brasileira. Estou verdadeiramente muito feliz de estar aqui, agradeço muito o convite do Primo Ribeiro. Quando ele me ligou, eu fiquei muito feliz de poder debater, ainda mais com gente que eu conheço há tanto tempo, que eu tenho um carinho enorme e eu estou me sentindo muito em casa. Muito obrigado pelo convite. Pode ter certeza que você está entre amigos, é muito legal tê-lo aqui. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Boa noite, Vampeta. Boa noite, Miller. Já a gente volta lá para a Arena da Baixada com o Gavini repercutindo tudo que aconteceu, né? Tudo que rolou. Qual é a enquete de hoje, meu caro Marcelo? Vamos lá, Flávio. A enquete de hoje no site gazetesportiva.com é sobre o Corinthians. O Corinthians vai conseguir se classificar para a Copa Libertadores de 2020? O time já chegou a 5 jogos sem vitória, então o Fábio Carille enfrenta um momento muito delicado. E aí, o Corinthians vai conseguir se classificar a Libertadores? Acesse o site gazetesportiva.com e vote. Classificar para não é nem pré-Libertadores. Não, para Libertadores. Para Libertadores. Para Libertadores. Pré-Libertadores é Libertadores, né, Flávio? Não, mas aí é 4 jogos, né? Não, sim, 4 jogos a mais. Não, mas aí ele teria que ficar abaixo do sexto. A enquete é essa. Ele teria que ficar. Vai chegar entre os 6 primeiros ou não? A grosso modo é isso. É isso. Exatamente. Porque pré-Libertadores também é Libertadores. Não só vai chegar em primeiro, não não dá mais, porque disparou. Vai chegar e vai passar o Palmeiras. Vai passar o Palmeiras, pode anotar o que eu estou falando. Aí eu quero ver, vocês estão menosprezando o Corinthians. Não, ninguém está menosprezando, não, até porque nós. Não, ele riu quando eu falei que o Ronaldo ia pro Corinthians. Isso é verdade. Você eu riu? faço meia-culpa até hoje. Você riu? Mas aí era informação, né? Meninos, mantenham a calma, porque o Mano Menezes já está a postos lá no Paraná e o Fernando Gavini vem ao vivo. Vamos lá, Gavini.
Bom, o campeonato vai estar decidido quando matematicamente estiver decidido. Nós estamos fazendo a nossa parte do lado de cá, somos o segundo colocado do campeonato, então, por consequência, somos a equipe que ainda aspira com mais possibilidades encostar num adversário que tem feito uma campanha extraordinária. Então, o campeonato é como é. Tá? O jogo de hoje era um jogo que a gente esperava muito difícil, como foi. Achei que foi um jogo muito intenso dos dois lados. Facilitamos um pouco, tomamos um gol muito cedo, que era tudo que não podia acontecer, mas mesmo assim tivemos volume para chegar até a intermediária do adversário muitas vezes durante o jogo. E pecamos na última parte, né? Porque com esse volume e os contra-ataques, por exemplo, que tivemos, do jeito que o jogo ficou aberto na segunda parte, era para a gente ter criado algumas oportunidades mais claras e até poderia ter vencido o jogo. Tal era as possibilidades que a gente teve a partir dos últimos 15, 20 minutos do jogo. Foi uma proposta franca e a gente não conseguiu construir com mais qualidade essa última parte. Então vamos trabalhar durante a semana para isso, para melhorar a nossa construção de jogada. A equipe está bem postada em campo, a equipe está fazendo os jogos com a intensidade que precisa se jogar hoje. E então vamos aproveitar esse momento aí para tentar melhorar a construção final e o acabamento, que eu acho que é fundamental para isso que a gente precisa fazer no restante do campeonato. É uma solução. Ô, mano, eu queria que você falasse um pouco a respeito do Daverson, né? Toda vez que sai a escalação, e acho que o palmeirense, com a chegada do Luiz Adriano, né, imagina que todo mundo tenha, né, uma característica parecida com a do Luiz. E você tem outras opções, Borja, Dourado, Daverson. O Daverson ganhou uma sequência e hoje fez um gol. Eu queria que você falasse um pouco da apresentação dele e desse gol. O que pode significar para ele também? Bom, pela experiência, tudo que um técnico não pode fazer a todo momento é ficar trocando. Senão não se chega a lugar nenhum. Ele mereceu a oportunidade porque está se esforçando nos treinamentos. Hoje fez um grande jogo, na minha opinião, lutou muito na frente, né? Principalmente nos momentos que nós tivemos mais dificuldade de transição, defesa, ataque. O Atlético marcou muito alto, né? Às vezes com uma linha quase sobre a linha divisória. Então a gente teve que jogar um jogo mais longo nas costas dessa linha e às vezes para disputar a primeira bola desde que foi fundamental para a gente fazer esse tipo de jogo. E foi premiado com gol exatamente pelo esforço que teve, né? E então a ideia é essa, né? Todos vão estar jogando em um momento ou outro, mas a função não é uma função tão simples, né? A de camisa 9 de um time requer uma confiança individual maior, porque esse jogador define o jogo mais vezes, esse jogador é o que acaba a jogada. Se a cada jogo nós ficarmos trocando, eu não vou dar confiança para nenhum deles. Então hoje, talvez a ideia para um segundo momento seria colocar o Henrique Dourado, mas o jogo não permitiu que fizesse isso. A gente teve o Jean que saiu porque sentiu, até porque não vinha jogando, né, há bastante tempo, fez uma função e marcou um jogador muito difícil de ser marcado, que é o Rony, então foi muito exigido. A gente já tinha aí a ideia, tinha trabalhado com o Luan na equipe de baixo para se houvesse uma necessidade usá-lo. A entrada de Lucas no lugar do Zé foi para ter um pouco mais de armação, trabalhar com um jogador um pouco mais por dentro que desse a armação para a equipe. E depois a entrada Perfeito. Rafael Veiga foi porque o William não tinha mais condição de continuar e aí fizemos a terceira alteração assim. Mano, normalmente um jogo assim, aqui na Arena da Baixada sempre é muito complicado. Quanto ao atual campeão da Copa do Brasil, sai daqui com empate, normalmente é para se comemorar um resultado, né? Só que a circunstância do campeonato acaba... Poxa, foi um mau resultado porque o Flamengo abriu a vantagem. Aí olha seus números no Palmeiras, são 72% de aproveitamento.
um aproveitamento de campeão. Como é que é isso para vocês, para lidar nesse dia a dia, para manter a motivação dos jogadores para continuar lutando, brigando e tentando chegar nesse título de algum jeito? A questão não é manter a motivação. Motivação nós vamos ter, temos obrigação de ter. Não temos problema quanto a isso. E não vamos ter problema quanto a isso até o final do campeonato, né? A questão é saber separar exatamente o campeonato, a distância, a pontuação na comparação com o líder daquilo que nós estamos fazendo agora, né? Estamos perdendo o campeonato até agora nos empates. Temos o mesmo número de derrotas que o adversário, 3, né? E você vai olhar, ficaram os pontos exatamente por aí, né? O Flamengo saiu da semana passada com um jogo em que sofreu muito mais do que nós sofremos hoje aqui, mas venceu. Está aproveitando as oportunidades, está decidindo mais. E isso é mérito, né? E nós temos que saber o que estamos fazendo bem e melhorar aquilo que podemos melhorar, porque é importante em jogos como esse você ter um poder de decisão grande, porque é assim que se decide jogos grandes, jogos difíceis como esse. Mano, o Rafael Veiga e o Everton... Daqui a pouquinho a gente volta lá da Arena da Baixada com mais informações e mais entrevistas do nosso Fernando Gavini. Paulo Turra, muito dessa campanha que o Palmeiras faz, e até, eu não sei agora, somando hoje, mas até o começo da rodada o Palmeiras tinha uma campanha melhor que a do ano passado, né? Ainda tem. Ainda tem, né? Continua. Como é que você explica isso tudo? Por que o Palmeiras sofre tanto, troca de técnico e tem uma campanha melhor que a do ano passado? Meio complexo a gente que conviveu lá explicar ou tentar explicar, né? E falando em números, o Mano está com um aproveitamento agora de 72%. O professor, quando nós saímos com um aproveitamento de 68,3%. Também um aproveitamento muito bom, né? Aproveitamento de quase campeão. Sim. Eu acho que fora da curva está a campanha do Flamengo, né? O Flamengo realmente disparou e está ganhando jogos e atrás de jogos, e a gente sempre espera, os adversários sempre esperam do Flamengo que tropece, mas não está tropeçando. E é isso que está fazendo com que uma campanha do Palmeiras, uma campanha do Santos fique à mercê de daqui um pouco colocar em causa os profissionais que estão lá. Mas eu acho que a gente tem que valorizar muito a questão do Flamengo, que está fazendo uma grande campanha. E quanto a nós, e quanto a quando nós saímos, eu acho que a nossa campanha, inclusive, era até próximo a esse aproveitamento. No brasileiro era próximo do que o Mano tem hoje. Mas, infelizmente, times como Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Corinthians, são cobranças enormes e tu tem que estar sempre lutando para ser campeão. E nós não conseguimos. Tanto que o próprio Filipão, quando assumiu o Palmeiras, o Roger também tinha algo perto de 70% de aproveitamento. Mais ou menos. Também era um aproveitamento muito alto. Agora, em relação ao campeonato, para você ter uma ideia da loucura que é a campanha do Flamengo, Flávio, a última derrota do Flamengo foi em agosto para o Bahia 3-0. De lá para cá, no Campeonato Brasileiro, 14 jogos, 13 vitórias, um empate só com o São Paulo. Quer dizer, eu não me lembro de um campeonato brasileiro com um clube com uma campanha como essa, assim, com uma sequência tão grande de vitórias. Esqueceu do Corinthians? E quando vocês saíram, maior. Estava quantos pontos de diferença? Melhor. 3. 3? Olha só. 3. O aproveitamento do Mano é de 72%. Melhor. E hoje está 10 pontos, né? 10 pontos de diferença. Né? Saiu a 3. Nós estávamos empatados em pontos com o Flamengo, só perdíamos no critério, aí nós perdemos o jogo para o Flamengo e aí eles ficaram 3 pontos na nossa frente. Ô Paulo, você trabalhou muito tempo em Portugal. E muita gente está colocando a presença do Jorge Jesus como esse diferencial. Como é que como é que você vê isso? Tem a ver mesmo? A escola portuguesa de treinadores tem uma pegada diferente da brasileira? O que você pode dizer para a gente? Aí entra a questão de novo dos profissionais, né? Eu trabalhei como jogador, eu trabalhei contra equipes do Jorge Jesus. Eu jogava assim. Marcação alta, em expressão, a linha defensiva sempre avançada,
com muita intensidade, ele cobra muita intensidade dos jogadores dele. Ele trabalhou em muitas equipes pequenas de Portugal, médias, pequenas, assim como o Thiago Nunes também do Atlético Paranaense. Também trabalhou, chegou no Atlético e encaixou o trabalho dele. E o salto dele foi quando ele foi para o Benfica, né? Daí o Benfica ele ficou 4 ou 5 anos, ele ganhou quatro campeonatos nacionais, aí depois ele foi para o Sport, ele ficou mais 2 ou 3 anos no Sport, que é a terceira equipe de Portugal, em termos de força. Aí ele ficou 3 anos e não ganhou nenhum campeonato nacional, ele ganhou uma Supercopa e uma Taça de Portugal. Aí depois ele foi para a Arábia. E agora... Teve quase uma guerra aí dele do Benfica pro Sport, foi um negócio terrível. Foi uma coisa muito louca mesmo. Então, dentro disso aí, ele foi para a Arábia, agora da Arábia ele ficou um tempo parado e ele veio para o Flamengo. Mas é um treinador que todas as equipes sempre jogaram parecidas. Ele não modifica a maneira dele jogar. E aí ele chega no Flamengo com toda a estrutura que o Flamengo tem, como quando ele chegou no Benfica também, com toda a estrutura que o Benfica oferecia, com bons jogadores, bom material humano, aí fez acontecer no Benfica e está fazendo acontecer aqui também no Flamengo. Queria colocar um tema para o João, mas que eu quero que todos vocês debatam. Há uma dificuldade de montagem de time, se fala muito isso. Mas ele chegou e rapidamente a coisa encaixou. Por que João? Por que Miller, Vampeta, Chico, Celso? Tem só um detalhe que eu queria relembrar, um pouco da maluquice que nós estamos vivendo no futebol brasileiro. Porque esse é o Flamengo com o Jesus que tomou pressão de torcida em hotel e aeroporto. Verdade. Né? Que tomou então, 2 nós estamos falando do Palmeiras, que preserva uma porcentagem de aproveitamento elevada. Por outro lado, o Flamengo vem com uma campanha histórica, espetacular. Um pouco antes disso, teve um jogador que tomou pressão, o Diego, que foi para o banco hoje. Foi na eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, né? Exatamente. Foi quando tomou pressão em aeroporto. O Emelec lá no 2x0. Perdeu 2x0 contra o Emelec. Então a torcida foi lá cobrar. Agora, tem certas coisas, e o Miller e o Vampeta devem ter visto inúmeras vezes internamente, isso Turra também, do encaixe. Aquele grupo que tem 5, 6 que se entendem melhor, que leem o jogo e trazem todo o resto porque lidar com 25, 30 caras. Você vai ter um plantel de 30, 35 jogadores, mas pode ter certeza que você vai contar ali com 16, 17 mesmo, né? E eu gosto da coletiva dele, ele repete o time, um ou outro de vez em quando sai. Eu gosto de repetição no futebol. Você começa a decorar os caras de cabeça. Qual é o time do Flamengo? Todo mundo sabe de cabeça. E ele na coletiva de quarta-feira, contra o jogo contra o Fortaleza, ele falou: quer descansar, descansa na quinta, na sexta e no sábado. Domingo tem que correr. E ontem o Grêmio jogou com o time praticamente todo reserva. Eu não vi a escalação do Flamengo, mas eu vi os melhores momentos. E eu vi praticamente metade do time todo jogando. Sim. E vai enfrentar o Grêmio na quarta-feira à noite. Quer dizer, um dia a mais sem descanso. Eu gosto de repetição, de decorar time na cabeça. Eu acho que o ponto crucial para mim é esse aí. Mas até aí, o entrosamento. Mas até aí, no ano passado, o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro praticamente com o time reserva. Mas o time reserva treina junto, você sabia que eles treinam junto todo dia? É a mesma zaga no time reserva, é o mesmo volante. Então esse negócio que o time reserva não é entrosado, às vezes é porque se não figura muito e está jogando direto, só que o Palmeiras botou os caras para jogar. O time reserva treina junto todo dia. Mas o Celso tem razão nesse aspecto, viu? E eu acho que houve encaixe. Acho que passa pelo encaixe que ele falou. E também acho que tem um outro ponto que a gente pouco considera, se bem que eles não têm jogado agora, a presença do Rafinha e do Felipe Luiz. Eu acho que isso também deu mais consistência. Abel não tinha ele, né? Exato. Deu mais consistência tática, até pelo que ele gosta de fazer, ele já está acostumado a fazer lá fora. Mas tem um detalhe aí, Celso, que eu acho que o nível técnico desse ano está melhor que o do ano passado. O Palmeiras, no ano passado, jogou com o time reserva, foi campeão brasileiro com o time reserva, porque estava ligado na Libertadores. E o nível do Campeonato Brasileiro no ano passado não estava tão bom. Esse ano aqui está muito bom. E outra coisa, você dá para ver que o Jesus está mais focado em ganhar o brasileiro do que a Libertadores. De repente, para a torcida do Flamengo, para a diretoria, é a Libertadores. Ele fala: não, eu quero ganhar o nacional. Não sei se na cabeça dele a Libertadores, para ele, parece que caiu a ficha agora. Que tem pra gente. Mas você vê que toda coletiva ele fala do brasileiro. A gente falou do Palmeiras, o jogo de quarta-feira reside um pouco a esperança do Palmeiras, né? Porque se o Grêmio... O primeiro jogo foi 1-1.
O Renato Gaúcho é capaz de muita coisa. Ele é um cara de jeito muito inteligente e sabe mexer com os jogadores dele muito bem. Se ele apronta, o que hoje é considerado. Exato. O que é considerado hoje uma surpresa, se ele elimina o Flamengo pelo que está sendo discutido, o que acontece com esse Flamengo na sequência de Brasileiro? Aí pode residir ele pode voltar a ter pressão torcida. Fala, tu. E a respeito disso, de sequência, né? O ano passado, quando nós chegamos aqui, o professor, nós ficamos, jogamos 14 jogos com a equipe alternativa, mas ficamos 23 jogos. Fomos campeões por 23 jogos direto. Quando o professor assumiu, até o final fomos campeões, invictos. E esse ano, inclusive, até a parada da Copa, foram mais 9 jogos. 1000 minutos sem tomar gol, né? Com 8 vitórias e um empate antes da Copa América. Jogos, no caso. São 33 jogos. E aí, números... O que você pensa em cima disso? Olha, em cima do Flamengo, Flavito, ano passado o Flamengo, sem o Jesus, sem o Rafinha, sem o Felipe Luiz, sem o Gerson, né? Exatamente. Sem meio time, o Dorival Júnior quase foi campeão. Na última rodada, que o Palmeiras ratificou o seu título contra o Vasco. Sem meio time, o Dorival quase levou o time ao título. Esse ano melhorou muito. É bem verdade isso. A regularidade do Flamengo é muito grande. Agora, por outro lado, o Palmeiras, quando eu ouço o Mano dizer assim, porque o time está bem postado, sabe? Essas palavras assim, que não me convencem, porque todo time tem que estar bem postado. Todo time tem que estar bem posicionado. Às vezes um time bem posicionado, a gente está marcando o adversário. Então é importante o treinador chegar e dizer assim, olha, por mais que nós nos posicionamos bem, por mais que tivemos posse de bola, por mais que o investimento foi muito alto, mas nós não fizemos uma boa partida. Nós não jogamos bem. Nós ficamos devendo para o nosso torcedor e para nós mesmos. Independente do Atlético Paranaense, que é um time que é muito difícil, é uma garotada que corre bastante mesmo e com qualidade, mas o Palmeiras, pelo investimento e pela qualidade que tem, esta qualidade, muitas vezes, na praticidade, a gente não vê. Então hoje, quando vai para entrevista e começa, o time está bem postado, nós estamos aqui bem postados também na mesa redonda. Então, quer dizer, então o importante é você tirar essas palavras vazias, porque um eco não significa que a palavra toda é montada. Então o importante é você saber que o Palmeiras, com 10 pontos de diferença, jogando esse futebol que está jogando, não vai alcançar o Flamengo nunca. Hashtag Mesa Redonda, participe com a gente. Se a gente subir, entrar no Trend Topics, tem mais presentes, como o Marcelo Bacelos já disse pra gente. Tá legal? Paulo, o ponto crucial da saída de vocês do Palmeiras foi o 3-0 do Flamengo no Palmeiras. Foi um jogo realmente onde houve um desequilíbrio total. O Flamengo jogou muita bola. O que aconteceu naquele dia? O Palmeiras foi surpreendido? Não, nós não fomos surpreendidos. Nós sabíamos, pelo tempo que a gente já conhecia o Flamengo e o que nós preparamos no jogo, nós tivemos um gol anulado no início e uma bola enfiada para o William dentro de jogadas, o pouco tempo que nós tivemos após a eliminação do Grêmio. E aí entra todo o lado mental, né? Que a gente estava falando contigo. Eliminado na quarta-noite. Na quarta-feira nós fomos eliminados dentro de casa, dentro do Pacaembu, contra o Grêmio. E aí tu tem que, já no domingo, tu tem um jogo decisivo contra o Flamengo. Mas dentro do que nós enxergamos do Flamengo e conseguimos trabalhar, a gente trabalhou uma jogada, porque o Flamengo joga com a linha defensiva muito, muito avançada. Sim. E joga em linha, realmente, a linha de 4. E dentro disso aí nós trabalhamos a jogada, para colocar a bola nas costas dessa dupla de zaga, dessa linha defensiva. Conseguimos 2 vezes. Uma, o William entrou impedido, na outra, ele entrou, fez o gol, só que a gente daí não conseguiu. Aí tomamos um gol, saímos jogando, tomamos o gol, e aí é questão psicológica, é uma série de coisas, entra um monte de coisa. Ô Paulo, até que ponto essa ondinha que acontece no Brasil, que as pessoas vão meio na onda, o que reverbera. Então, se o futebol de resultado está dando resultado, é o que há. Corinthians foi campeão assim em 2017, o próprio Palmeiras, de certa forma, em 2018, aí surge aqui um Sampaoli, um Jorge Jesus, que coloca um time com a marcação mais avançada, jogando mais, buscando mais o gol. Até aí para o torcedor é compreensível. Mas não falta um pouco também de critério para o dirigente, quando sabe que a característica é essa, e de repente, quando uma sequência de resultados ruins surge, ele não tem a coragem para manter um trabalho? Essa coragem é bem complicada, né? Porque daqui um pouco é muito mais fácil tu tirar um profissional do que daqui um pouco tu se expor muito e ficar sobrecarregado. Ou tu mandar 30 jogadores embora.
Então é muito mais fácil, dentro de uma teoria, muito mais fácil. Vamos tirar o treinador, seja ele quem for, seja o Felipão, seja o Paulo, em termos de nome, o Felipão multicampeão, o Paulo campeão de pouca coisa. Então vamos tirar ele, para dar uma refrescada no ambiente e pronto. Aí é muito particular. E isso não somos nós profissionais que temos que analisar. Isso parte muito, porque eu acredito que o futebol brasileiro está à procura de uma identidade. O futebol hoje brasileiro não tem uma identidade, não tem. Você é individual, é 1 para 1, é tático, é bloco baixo, bloco alto. Nós estamos numa procura. E nós, treinadores, estamos no meio disso tudo. Entendeu? Então a gente fica num aspecto, ganha e ganha, é para ganhar. Ou tu ganha com o time se defendendo, ou tu ganha com o time marcando em cima, mas tu tem que ganhar. Então é difícil. Paulo, você não acha que agora, já que nós estamos falando de modinha, né, você não acha que o Jorge Jesus vai virar um símbolo a ser seguido, o exemplo a ser seguido? Ano que vem vai todo mundo começar a soltar mais os times, marcar mais lá para cima, fazer aquilo que o Flamengo ou trazer técnicos estrangeiros. Ou trazer técnicos estrangeiros. Não, são momentos. Hoje de manhã, quem assistiu Manchester United e Liverpool pelo tão badalado campeonato inglês, apertou lá atrás, bola na frente. Algumas vezes o Manchester ou o Liverpool sai jogando de trás. Algumas vezes o Alisson ou o De Gea tira de meta. Quebra a bola. E, por exemplo, a gente tem que entender assim, tu tem um Gabigol, né? O Flamengo tem um Gabigol. Tu não vai toda hora meter a bola na frente para ele, porque primeiro ele não tem a impulsão. Agora, se tu tem um Daverson, como nós tínhamos ano passado, a fase que ele estava, que ele fez 10 gols no Campeonato Brasileiro, a fase que ele estava, como que tu não vai, num aperto, não vai jogar uma bola em cima dele? É tu saber explorar as características dos teus jogadores. O Palmeiras, no ano passado, quando nós chegamos, estávamos Miller. O líder era o Flamengo, a 7 pontos na frente do Palmeiras. Então, quando o professor chegou, aí foi aquela sequência de jogos invictos e nós somos campeões. O Flamengo nós somos campeões na penúltima rodada contra o Vasco. A última partida, jogamos em casa. Então, eu acho que o essencial do treinador, se tratando de futebol brasileiro hoje, é tu saber usar as características dos teus jogadores. Nós já conhecíamos o Palmeiras, porque de assistir, na China nós assistimos o jogo do Palmeiras, como de todas as equipes. Nós sabíamos que o Palmeiras tinha os jogadores, pelo que a gente via, tinha uma característica. E nós chegamos, como o professor chegou, ele já implantou essa filosofia. Nós vamos jogar com um centroavante de referência. Quando nós escalamos o Daverson, o professor escalou o Daverson, parecia que ia cair o mundo em cima do Palmeiras. Não, mas o professor, dentro das convicções, bancou o Daverson. E o Daverson foi um dos principais jogadores do Palmeiras ano passado, e inclusive esse ano. Nós continuamos com essa campanha esse ano, até a Copa América. Depois da Copa América, aí a gente está trabalhando com seres humanos. E todo ser humano é passível a erros. Sei lá o que aconteceu, até hoje a gente procura por que nós demos essa caída, perde um jogo aqui, empata lá e vai, é uma bola de neve. Paulo, existe perder vestiário? Usa-se muito isso, perder o vestiário, existe isso? Existe perder. Existe que o jogador olha para o treinador ou vice-versa, o treinador olha para o jogador e tu não tem mais confiança, não dá para tirar mais nada disso aí. Agora, já foi falado isso aí a respeito, se no Palmeiras o professor pediu perder o vestiário. Só se existe por parte dos jogadores uma falsidade enorme, porque acredito que nós tínhamos 33 jogadores, desses 33 jogadores, 20 com certeza publicar nas suas redes sociais, se despedindo do professor, referência. Só eu que sou auxiliar do professor, eu recebi de jogadores, umas 12 ou 13 ligações, não mensagem de voz, ligações, fora as mensagens de voz. Então, acredito que nesse aspecto, em nenhum momento, como foi mencionado, mas a gente entende que isso é normal também se tratando da realidade. Mas em nenhum momento o professor ou houve desconfiança da parte do professor, do jogador e do jogador professor. Foi sim que a gente perdeu jogos importantes e dentro disso aí a gente acabou sobrecarregado. Ô Paulo, você acha que essa história, por exemplo, de o Palmeiras não tem Mundial, essa história toda, essa pressão para ganhar novamente uma Libertadores, nem pelo prazer que uma Libertadores o Palmeiras já ganhou, mas para estar no Mundial de novo, está provocando uma pressão
desnecessária para a sequência de um trabalho? Eu não sei se é pressão desnecessária, sabe? Mas que quem trabalha no Palmeiras, quem trabalha no Flamengo, quem trabalha no Corinthians, São Paulo, essas grandes equipes, com toda a estrutura que essas equipes oferecem, com todo o número de torcedores que esses clubes têm, e dentro da nossa realidade que o mundo vive hoje, o profissional tem que estar preparado para isso. Sim. Tem que estar preparado para isso. Mas a questão são as consequências disso em termos de pressão. Palmeiras teve... Eu sofri isso no Corinthians. O Corinthians não tinha Libertadores, a gente ganhava um brasileiro mas uma em pergunta que me dezembro, refiro em é o março seguinte... já não valia tudo nada. bem, mas você pega o Palmeiras nos últimos... Libertadores. Você pega o Palmeiras nos últimos 3 anos, foi 2 vezes campeão brasileiro. Então, essa Quer pressão... dizer, quem foi campeão nesse então? O Corinthians só? Sabe bem, o Palmeiras, assim, então... o Palmeiras é eliminado pelo Grêmio, que a gente falava aqui, todo mundo fala que joga o melhor futebol do Brasil até o Flamengo nesses últimos 3 meses. É eliminado pelo Grêmio. Depois é eliminado da Copa do Brasil pelo Inter. 3 dias depois, que o Paulo falou, vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo abre 3 pontos para um campeonato brasileiro que abriu 3 pontos naquele jogo que se perde. Mandou a comissão técnica embora, estava tudo ruim pela cobrança desse Mundial. Pode ter certeza. Mas aí é que tá. Quando você tem uma cobrança, tipo, torcida uniformizada. É uma coisa. Isso pega, muda de alguma forma? Isso chega em vocês? Aquela gritaria toda faz alguma diferença ou não? Se tu vai falar com um Felipão, com certeza não. Com certeza não. A prova disso é que no jogo contra o Corinthians, num clássico, a organizada foi lá na frente e, no sábado à tarde, no treino que nós fizemos, e cantou o que a gente já sabe. No outro dia nós fomos jogar contra o Corinthians dentro da arena, saímos perdendo, empatamos o jogo e fizemos um bom jogo, entendeu? Agora, lógico que não é um ambiente que a gente gostaria de estar. Se tu vai falar assim, faz pressão, isso modifica a maneira de tu entrar dentro de campo, do jogador entrar dentro de campo. Daqui um pouco, o jogador que é bom no 1 para 1, por essa pressão que tá por fora, por essa pressão, e uma pressão brusca, né? Não é uma pressão leve, uma pressão brusca, né? Até ameaça de morte, uma série de coisas. Daqui um pouco, o jogador que é bom no 1 para 1, em certo momento, por causa disso tudo, ele, na hora de arriscar, ele vai tocar pro lado. E Dudu, por exemplo. O Dudu, por exemplo. Me parece que o que o Mano conseguiu fazer na chegada dele ao Palmeiras foi dar uma certa blindada nos jogadores em relação a toda a questão interna que o Palmeiras atravessa. Que as questões internas do Palmeiras influenciam sim. Influencia o que eu torci contra o São Caetano na final da Libertadores. O quê? Aí eu digo, agora vem gozação. Até o São Caetano tem Libertadores e o Corinthians não tem. Os jogadores do São Caetano iam bater os pés, eu digo, vai no tobogã, vai perder, eu tô falando. E foi. Paulo, o João levantou um detalhe sobre consequência política. O Palmeiras é um clube efervescente. Chico dia foi muito feliz quando ele falou assim, tava uma confusão. Isso é Copa América. Agora é o Palmeiras. Ele falou, o Palmeiras tá muito bonzinho. O Palmeiras é um clube agitado mesmo. Muito organizado. Essa briga política chega em vocês? E vocês que eu digo, jogador, elenco? Não chega. Isso aí não chega não, porque hoje o Palmeiras, não é de hoje, o Palmeiras já faz alguns anos que o Palmeiras já está mais blindado sobre isso aí. Mas uma coisa eu posso ter certeza, que o Palmeiras, não sei se teve e não sei se vai ter, mas já teve recentemente um treinador que comprou muita briga, entre aspas, não política de dentro dos bastidores, mas comprou briga, defendeu o clube, como o professor Felipe defendeu perante a federação, perante as questões que aconteceram no Campeonato Paulista, a questão do brasileiro, a questão da Libertadores ano passado também, de defender jogadores. O professor Filipão foi muito, e é o jeito dele de ser, é a natureza dele, de defender muito o clube, defender muitos profissionais, defendeu muito os jogadores, defendeu muito o presidente, defendeu muito o Alexandre, muito de críticas que... Normalmente, um profissional com o patamar dele, ele não, eu vou cuidar da minha aqui, que eu sou o cara, e ele não. Lava as mãos. Ele não. Ele sempre foi assim e não deixou de ser do Palmeiras. Pega a coisa toda. Hashtag Mesa Redonda, já o Marcelo vai colocar algumas perguntas que estão chegando para o Palomino e para o Paulo. Nós vamos voltar para a Arena da Baixada. Como estão as coisas aí, Fernando Gavini? Olha, Flávio, estamos aqui na zona mista, na expectativa dos atletas do Palmeiras, mas aquela coisa,
já passou bastante tempo que o jogo acabou, a entrevista coletiva do Mano Menezes já acabou também faz bastante tempo e nenhum jogador, por enquanto, passou por aqui. Pode ver aqui a imprensa posicionada, na expectativa, esperando os jogadores, nenhum veio. Aqui, a Arena da Baixada é aquele estádio que tem várias saídas para os jogadores. Não é necessariamente aquela única saída, a zona mista que funciona mesmo, é aquela onde é a única saída em que os jogadores vão passar. E todos passam, a gente consegue trazer informação, trazer alguma entrevista ao vivo. Vamos esperar. Estamos aqui de prontidão, de plantão, na expectativa de algum jogador. Quem passar, a gente bota no ar e eu chamo de volta, tá, Flávio? Legal, legal. Hashtag Mesa Redonda, o que aconteceu, o Gaveta está registrando direto lá da Arena da Baixada. Marcelo, e as perguntas do nosso telespectador do hashtag Mesa Redonda? Ainda não estamos no Trending Topics, né? Não, ainda não estamos no Trending Topics e por isso nem todos os prêmios que a gente anunciou no início do programa serão disponibilizados. Então, se você ainda quer concorrer aos prêmios, agite aí o Twitter com a hashtag Mesa Redonda para bombar e a hashtag aparecer nos Trending Topics. Ainda assim, bastante gente comentando, bastante gente fazendo perguntas, como é o caso do João Amorim, que comentou: o Palmeiras não mudou nada do Filipão para o Mano, só mesmo aquele ímpeto da troca de treinador. O Marcos Aurélio Rocha da Silva também pergunta: vocês acham que o São Paulo melhorou com o Fernando Diniz? Enquanto o André lamenta que o São Paulo, mesmo enfrentando o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, ganhou apenas por 1-0 com um gol de bola parada do zagueiro Arboleda. Já já a gente vai falar do São Paulo, obviamente, e o Miller não tá muito feliz hoje, né? O Colombo jogou bem hoje. Não jogou bem hoje, não jogou bem. E o Pato? Posso fazer uma perguntinha pro Paulo? Por favor. Ô, Paulo, me diga uma coisa. Entrou agora em moda chamar tudo quanto é técnico de mister. Como é que você se sente chamado de mister? Mister Paulo. Paulo Turra. Não, Mister Turra, né? Mister Turra. Fica bonito, né? Fica bonito, né? A onda tá do Mister Jorge Jesus lá. Lá em Portugal eles chamam o treinador de Mister, né? Mister Jesus. É onda, né? Mas aqui tá ondinha, né? Aqui vai começar a chamar Paulo, também. Quando o Filipão teve uma campanha muito boa, vocês tiveram um ano sem perder no Campeonato Brasileiro, tudo. Mil minutos sem tomar gol. 1000 minutos sem tomar gol e tal. Mas quando vieram as críticas vieram por uma eventual falta de repertório. Né? Tipo, você deu o exemplo agora do Daverson, que era um jogador que vocês utilizavam muito, a casquinha para um lado, para o outro, e o Palmeiras acaba se dando bem. Mas a gente viu alguns jogos, por exemplo, contra o Boca na Libertadores no ano passado, que taticamente o Boca trocava muito mais passes, parecia muito mais consistente. Você acha essas críticas justas? O Palmeiras pecou realmente por uma falta de repertório? Foi uma aposta que vocês fizeram, estava dando certo e mantiveram assim? Qual é a autoavaliação que vocês fazem desse trabalho quando conflita com as críticas? Bom, um trabalho a gente, primeiro, se tratando de Palmeiras, se tratando de Filipão. Tá. O Filipão foi campeão no Palmeiras. Ponto. Uma campanha indiscutível. E, inclusive, esse ano também, a gente, no Paulista, nós não ganhamos o Paulista. No Paulista nós perdemos um jogo. E o segundo jogo que nós perdemos foi nos pênaltis. Aí já vem o retrocesso anterior, que o Palmeiras nos pênaltis. Tá. Dentro desse repertório, dentro do que nós trabalhávamos durante a semana, dentro do que a gente via perante o adversário, essa chegada do Luiz Adriano também já era prevista para nós mudar um pouco a característica da equipe. Uma coisa que o professor não abre mão, não abria e não vai abrir, é a questão de sair de trás jogando com o time adversário pressionando. Por exemplo, tu vai jogar contra o Flamengo. Você minimiza a margem de erro. Tu vai... E dentro disso aí ele falava, e os jogadores entenderam perfeitamente. Hoje, por exemplo, no jogo contra o Atlético Paranaense, várias vezes no primeiro tempo, o Everton foi apertado, o Everton jogou na frente pro Daverson. Lembra o Atlético Paranaense e Flamengo, como o Atlético que saiu jogando? Então, repertórios. Nós jogamos. A saída de 3 de trás, que é moda no mundo todo, a saída de 3. Tu recua um volante e abre os dois zagueiros e encaixa mais adiante os 2 laterais. Fizemos várias vezes. Bom, se as pessoas não viram, a gente trabalhava isso aí e nós fazíamos, principalmente quando nós tínhamos o Felipe Melo para fazer isso, que ele faz muito bem. Nós jogamos... Uma boa saída de passe. Nós jogamos 4-2-3-1, nós jogamos 4-1-4-1,
Aí entra o detalhe. Mas aí, quando é rotulado a situação tem que ver. Defender, várias vezes nós defendíamos de 4-4-2, o 4-1-4-1. Jogamos 4-3-3. Repertório, isso é repertório. E nós temos os momentos, nós temos os jogos, nós podemos mostrar isso, se um dia for necessário isso. Agora, de repente, por causa disso, daquilo, é falta de repertório. Tentamos, o ano passado, em um ou outro jogo, tentamos colocar o Willian também de centroavante, não de referência, sim, de mais movimentação. Mas nós tínhamos, Miller, nós tínhamos o Daverson, que estava fazendo gol de todo jeito. Como é que tu vai fazer, como é que tu vai tirar um cara desse? Aí é perder critério. Entendeu? Aí é perder critério. Eu tenho um pensamento em relação a alguns treinadores, Muricy, Filipão, Tite, Mano Menezes, Abel Braga, quem mais aí? Essa linha de frente. Se pegar o futebol brasileiro, esses caras estão há 10, 15 anos. Luxemburgo. 10, 15 anos, Flávio, vai ganhando mais de $500 mil de alcatra por mês. O salário não importa, mas vou falar. Esses caras têm que fazer o futebol ficar melhor, pô. Você está falando assim que o futebol brasileiro, o Paulo falou, não tem ainda, a gente não sabe. Mas esses caras já são seguros de si na vida financeira. Sim. Pode ousar. Mas só vou pensar que não é demitido a qualquer momento. Sabe o que acontece? E podia fazer o futebol ficar melhor. Foi bom você tocar nesse assunto, porque o Flavito levantou uma tese aí, muito boa, em relação aos treinadores estrangeiros, em especial o Jesus, que está aí, né, com todo o sucesso. Eu espero, Flavito, que o sucesso do Jesus e do São Paulo e do Santos possa trazer um despertamento a esses treinadores que estão ali em cima, ganhando esses altos salários, que ganham mesmo, entendeu? E por todos, e não é por todos os seus currículos, que eles possam serem despertados a ser ousados como há 50 anos atrás o futebol brasileiro era. Mas há uma coisa aqui importante. O Jorge Jesus e o Sampaoli, como eles não são brasileiros, eles... Vamos embora. O próprio Soares no São Paulo, quando veio. Então, os técnicos daqui do Brasil talvez sejam amarrados disso que o Turra passou, não passando, sobre o problema das gestões, que dão cabeças com facilidade, mas aí também concordo quando o Vampeta e você levanta para cima. Bom, tem uns caras que... Dane-se. O Turra está aqui agora, está de auxiliar do Filipão. Foi para a China, veio, está aqui, aí você fez a pergunta para o Turra, vem cá, você vai seguir com o Filipão ou vai seguir sua carreira solo? Como é que vai ser? Só que você analisa os caras estão há anos. Mas só me dá um tempinho, gente. O Gavini tá com a saída dos jogadores do Palmeiras lá da Arena da Baixada. Vamos lá, Gavini. O pessoal não tá... Flávio, os jogadores estão saindo aqui pelo estacionamento. A gente tá vendo o Daverson passando ali, ó. Já indo todos pelo lado de fora, não passaram aqui pela zona mista. A gente ainda está na expectativa se alguém vem, até porque a emissora que fez a transmissão do jogo está esperando também um jogador numa posição avançada. De repente a gente consegue uma carona para conseguir também trazer a palavra de um jogador, mas a grande maioria dos jogadores do Palmeiras saíram todos aqui pelo estacionamento direto para o ônibus sem passar pela zona mista. Problema também, né, Flávio? Poxa vida. Porque quando o jogador não passa pela zona mista, não fala com a imprensa, quando você tem 10 pontos atrás do líder, passa a sensação para o torcedor, inclusive, de que existe uma falta de confiança, como já joguei a toalha. Né? Afinal. Poxa vida, assim, e essa blindagem que tem os jogadores hoje é uma coisa que transforma, deixa ainda mais frágeis do ponto de vista emocional. Que parece que é incapaz do confronto. Eu me lembro aqui, o João Palomino falou aqui do Mesa Redonda tradicional, eu me lembro uma vez de uma briga que teve do Antônio Carlos com o Edmundo no campo, no dia do jogo, e o Antônio Carlos foi participar do programa. Não afinou, não recuou. João, você comandou diversas coberturas internacionais até outro dia. Como é que funciona isso lá fora? Por exemplo, tem uma emissora, né, que é o Esporte Interativo, que está aguardando a saída dos personagens do jogo. Esse jogo foi trabalhado, uma série de interesses por trás de uma cobertura. Como é que isso funciona na Europa? Muito mais restritivo. Muito mais restritivo. Aliás, o Brasil está importando isso já há algum tempo, né? Mas Miller jogou na Itália, Vampeta jogou na França, jogou na Holanda, Paulo Turra teve em Portugal. Os jornalistas não têm acesso nenhum aos jogadores durante os treinos. Técnico fala muito pouco. A Premier League hoje ela tem
dentro do contrato com os clubes, obrigações a cumprir com a presença dos jogadores, porque senão eles não vão cumprir, não vão parar para falar. É muito raro você ter a oportunidade de estar junto do jogador e é mais restritivo ainda a quem não é detentor dos direitos. Então, a empresa que detém os direitos ainda consegue ter acesso ao espaço. Quem não é detentor dos direitos não vai passar nem na frente do estádio. É muito, muito, muito restritivo. Ô Paulo, o Celso levantou a coisa a blindagem do jogador. Ele tem uma acomodação, ele se desacostuma de tomar pressão, a pressão ajuda nesse aspecto, tipo assim, ele não precisa dar cara para bater, aqui, então acabou. O Miller teve um problema, uma atuação boa, ruim, tá compromissado, ele vem, tem que falar, o Vampeta tem, né, porque ele jogava e tal. Como é que você encara isso? O jogador não encarar, por exemplo, a imprensa no dia de uma derrota? Eu acho que isso aí é dentro do que o Paulo Mino falou aqui. Depois que as coisas acontecem, aí é fácil a gente falar. Eu acho que já não é de hoje que está acontecendo isso aí. Eu acho que o que o pessoal tem que fazer é quando se reunir, vai começar o brasileiro, o estadual, não sei o que, tem que se reunir, é obrigatório ou não? Obrigatório não. E dentro disso aí, lógico que dentro do que aconteceu, tu perde um jogo, uma série de coisas, tu vai lá, tem que ouvir, explicar, lógico, que se tiver oportunidade vai sair. Falando em jogador junto com o repórter, o Gavini está com o jogador do Palmeiras lá, vamos lá. Quem do jogo hoje? Tô aqui com o Jean, que veio atender a gente. O Jean que acabou saindo no meio do jogo, né, Jean? Pediu pra sair, não aguentou terminar a partida. O que aconteceu ali? Deu cãibra, né, cara? Puxou a cãibra ali. E aquela cãibra que a perna não voltava, né? Mas feliz, cara. Feliz por mais um jogo seguro, né? Marcando um dos melhores jogadores aí da atualidade do nosso futebol, um dos mais rápidos, né? E jogar com o Atlético aqui é muito difícil. Principalmente, eles têm provado isso, né? O pessoal tá fazendo história aí no clube. Mas feliz pela partida, somente cãibra ali, né? Fiquei feliz também por isso, porque foi só uma cãibra, não deu lesão em nada. E se preparar na semana para pegar o Avaí. Para o normal, Jean, sair de um jogo aqui contra o Atlético Paranaense, que é sempre difícil de jogar, comemorando um resultado assim, né? Um empate fora de casa e tal, mas a circunstância do campeonato acaba mudando tudo, né? A campanha que o Flamengo está fazendo acaba mudando tudo. Exatamente, cara, né? E principalmente porque a gente conseguiu criar uns contra-ataques, né? Umas jogadas ali que faltou uma decisão um pouquinho melhor, né? Para que a gente pudesse buscar o segundo gol, né? E devido a essas circunstâncias aí, a gente fica um pouquinho chateado, né? Mas empatamos, é difícil jogar aqui, então no geral a gente tem que se concentrar mais e para buscar uma sequência de vitória aí boa. Fala um pouquinho desse campeonato, né? Porque o Palmeiras reúne pontos superiores à campanha que fez até quando ganhou o título. Por que esse campeonato está tão longe assim para o Palmeiras e tão perto, por exemplo, do Flamengo? Cara, o Flamengo está fazendo uma campanha espetacular, né? Sem erro, sem tropeço, conseguindo o máximo aí de vitória. E como você citou, cara, a gente está fazendo uma campanha, né, nivelada aos outros títulos que a gente teve. Mas isso acontece, né? É o que todo mundo tem a consciência de que o Flamengo está fazendo uma campanha acima da média. E isso tem feito a diferença. Mas tem 11 rodadas, né? Se não me engano, 10 rodadas, não sei. 11 rodadas, então a gente, enquanto tiver chance, a gente vai buscar, né? Como eu falei, vamos buscar uma sequência boa aí de vitórias para que a gente possa brigar e chegar mais próximo lá do Flamengo. A situação é tão maluca, Jean, que em 11 rodadas com o Mano Menezes, o Palmeiras tem mais de 72% de aproveitamento. E nesse período o Flamengo abriu vantagem do Palmeiras, mesmo o Palmeiras com esse aproveitamento que é de campeão, né? Com certeza. Acho que quando eles estão tendo a chance, né, principalmente dentro do jogo da partida, eles estão conseguindo decidir. E hoje é o que faltou pra gente, né? Uma decisão, um último passe ali, principalmente nos contra-ataques que a gente teve. Então são essas coisinhas, né, que tá fazendo a diferença. E a gente tem que aproveitar melhor essas oportunidades daqui para frente para a gente encostar neles e principalmente tem um confronto direto também, né, em casa. Então vamos conseguir aí chegar mais próximo deles para que quando a gente pegue eles, a gente esteja uma diferença menor. Estava sentindo falta até desse momento de ser questionado, de responder as perguntas? Saudade, né, de estar falando com vocês. Mas tudo tem o seu momento, né? Eu tenho provado aí novamente o meu valor e
como eu falei, fico muito feliz de jogar contra uma grande equipe, que os jogadores estão fazendo história nessa equipe, ganhando aí grandes títulos, né? E como eu falei, um dos melhores jogadores aí, jogando aberto pelo lado esquerdo, né? Um dos mais velozes, e eu estou muito feliz de poder desempenhar o meu papel, desempenhar bem. Legal. Obrigado, Jean. Com você, Flávio. Legal, legal. Gavini, tá liberado, a hora que você quiser, é só chamar que a gente o chama, volta novamente falando sobre esse tema. A propósito de jogador, eu não posso, senão não vai dar tempo de perguntar, e não pode deixar de perguntar. Você jogou contra o Cristiano Ronaldo menininho? Joguei. E aí, quando você viu, você achou que era o que virou ou não? Dei um autógrafo pra ele. Tá falando sério? O autógrafo foi uma porrada. Foi na canela dele aqui. Como é que foi isso aí? Ele jogava no esporte, ele tinha vindo do Nacional da Madeira, ele tinha 17 anos. Era um demônio, velho. E tava recém, mas cheio de sede, né? Aí eles foram jogar contra nós no estádio do Bessa, eu jogava no Boa Vista de Portugal, e aí ele entrou no segundo tempo. Pelo meu lado ainda, né? Eu já estava cansado, né? E ele, né? Já a gente termina essa história. O William Bigodinho tá lá com o Gavini. Vamos lá. Olha, a gente sabe que tá diminuindo os jogos, né? O Flamengo conseguindo manter essa distância, né? Porém, a gente tem que fazer a nossa parte. Temos que perseverar, temos que continuar acreditando, né? Nunca jogar a toalha, nunca desistir. O Flamengo tem todo o mérito pelo aquilo que eles estão produzindo, pela regularidade que eles estão tendo, né? Como a gente foi ano passado, como conseguimos, né, ter essa regularidade que faz toda a diferença. Então a gente lamenta, né, o empate, sabemos a dificuldade que é jogar aqui, porém no segundo tempo tivemos chance de poder, né, fazer o gol, infelizmente não aconteceu, mas continuar trabalhando de cabeça erguida e não tem nada, de desistir. Fala um pouquinho do gol do Daverson, né? Ele estava um longo período sem fazer um gol. O que isso pode representar para ele? Você já jogou nessa posição também, ali como centroavante, alternando a posição. Você conhece tão bem ele, isso aí pode auxiliar de que maneira? Que impacto pode ter positivo para ele? Olha, a gente fica feliz, é um jogador que ele, dentro de campo, ele nos ajuda muito, né? Pela sua entrega também, né? Pelo seu bom posicionamento dentro da área. Então foi uma jogada ali que acredito que se fosse eu pela perna curta, eu não sei se eu ia conseguir chegar como ele chegou, né? Então consegui dar uma boa assistência para ele bem posicionado também, né? Com inteligência conseguiu fazer o gol, então a gente fica feliz, né? Sabemos que atacante vive de gol também e que ele possa também tá aproveitando e tá dando sequência e aproveitando a confiança e as oportunidades. William, todo mundo sabe o quanto é difícil jogar aqui na arena, né, cara? E sair daqui normalmente com ponto é motivo para comemorar, né? Só que diante dessa circunstância toda que você estava explicando, do Flamengo, a campanha, tudo, fica essa situação, não foi um bom resultado. O que é que faltou para ganhar o jogo hoje? Pela distância que vai se criando, sim, né? A gente lamenta isso, né? Porém, né, a dificuldade de jogar aqui é muito grande, mas tivemos essa chance, né, de um pouquinho mais de calma ali, né, para tomar as decisões. Eu mesmo, né, consegui, né, finalizar uma por cima, um pouquinho mais baixo, acredito que conseguiria fazer o gol, né? Tivemos, né, conseguimos chegar, né? Infelizmente não tivemos essa calma ou a melhor decisão para poder finalizar em gol, né? Então a gente lamenta por isso, né? Mas como você falou, realmente é muito difícil jogar aqui, até pelo momento que o Atlético vive também, né? Não tão bem no Brasileiro, porém, né, com uma equipe de muita qualidade, né? Foi campeão da Copa do Brasil, então toda vez que a gente vem jogar aqui, né, outras equipes, realmente eles criam bastante dificuldade. Obrigado, William. O William, último jogador do Palmeiras aqui, indo embora. Enquanto a gente entrevistava o William, o pessoal da segurança do Palmeiras veio avisar que o ônibus estava saindo, então por isso cada jornalista fez uma pergunta e o William vai embora, quer dizer, vai embora para o hotel. O Palmeiras não vai embora para São Paulo hoje, dorme aqui em Curitiba, faz o trabalho de recuperação aqui na capital paranaense. Os que ficaram em São Paulo trabalham normalmente na academia. Aí a terça-feira vai ser de folga no Palmeiras e o Palmeiras volta a trabalhar na quarta-feira na academia de futebol, e aí só aí que voltaremos a ter contato com os jogadores do Palmeiras, viu, Flávio? Valeu, bom trabalho. Legal, Gavini. Terminando a história do Cristiano Ronaldo, quando você conheceu, você lhe meteu um autógrafo, você já meteu um toco na canela dele? Já vem pra cima de mim, eu cansado, e ele jogou no lado e eu
pimba, tchau pra ti. Mas não se intimidou, né? Não. Ele sempre foi... essa história é real mesmo, vocês devem saber. Que ele foi contratado pelo Manchester United na inauguração do estádio Alvalade, do Sporting. Que o jogo foi Sporting contra Manchester, e aí os jogadores do Manchester, na viagem de retorno para Inglaterra, falaram com o Alex Ferguson que era para contratar esse jogador. Isso é história real. Pediram, né? Os jogadores pediram, o Roy Keane. Boi preto conhece boi preto, como diz o Chico Velho Lobo. Não fala isso, em todos os sentidos. Ele era um jogador muito, muito habilidoso, muito técnico. Ele ia 1 para 1 dele, era... Hoje, lógico que não. Hoje ele está com 30 e poucos anos. Mas essa época aí ele era muito, muito difícil. Dá para comparar com o João Félix? João Félix pode ser ele? Pode ser o novo Cristiano? Eu vou te falar, vocês vão me chamar de maluco. Eu acho que o João Félix é até mais vertical do que ele era. Ele era de chegar e balançar para cá, balançar para lá. Lógico que era um outro tempo também, né? Já era 15 anos atrás, mas o João Félix é mais vertical. É igual eu comecei a carreira, sabe o que eu peguei? Éder. Mas é muito parecido. Éder e muito Roberto parecido. Carlos no União São João. Série B do Brasileiro. O goleiro do Vitória saiu uma falta na cabeça da área do União São João. O Éder ajeitava e ele botava 10 na barreira. Eu digo, mas está muito longe. Eu falei, fica na barreira. Eu só vi aquele foguete passando nessa orelhinha. Quando eu não vi o Éder, eu vi o Roberto Carlos. Eu digo, mas está longe, ele fica na barreira. Ajuda de custo, começando a carreira, ele ia tomar bolada. Bom, o Corinthians perdeu de novo. Vamos ver como é que foi. Para poder levantar a bandeira, ele acabou levantando antes. A gente olha e é automático a gente parar. Ele levantou antes e depois e saiu o gol. O Bandeira tem que esperar terminar. O gol, não tem nada para falar do gol. Foi gol, né, do lance, do Fagner numa dividida, toca para trás a bola. Mas o Bandeira não pode levantar. Ele tem que esperar o lance terminar, levantar para ser checado. E o juiz, ele estava na linha do lance. Ele viu que não foi o jogador do Cruzeiro que jogou a bola para frente, né? Acabou me expulsando, não falei nada demais. Meio que se perde, que nem o lance do pênalti do Cruzeiro. O Bruno não leva a mão até a bola, já está com a mão aberta, que eu também foi pênalti. Mas para que dar amarelo? Eu não estou entendendo algumas coisas, sabe? Fábio Carille vem mudando a equipe, mas sem sucesso. Ainda assim, a diretoria alvinegra garante que não há qualquer possibilidade do treinador ser demitido do cargo. O Corinthians não vai trocar de treinador, o Fábio tem contrato até o fim do ano que vem. Ele tem a confiança de todo o grupo e nossa. Vim aqui porque, lógico, uma derrota vai começar de novo toda essa especulação durante a semana e isso só atrapalha o trabalho do dia a dia. Bom, antes da gente falar de Corinthians, dá um zoom aqui de Corinthians. Joguei, eu só tô rindo porque a última vez que eu vi um dirigente do lado do técnico... O cara tá aqui do lado. O cara foi. Entendeu? Filipão dançou, Paulo Turra junto. Bom, mimimi ou de fato o Corinthians? Não, mimimi não. Vamos antes. Vamos colocar os pingos nos is. Não tem mimimi, é pingo no i. Entendeu? Pingo no i. Gol do Matheus Vital. Perfeitamente. Vamos ver? Legal. Anulado. Roubaram o Corinthians. Solta esse gol aí para ver se a opinião do Chico se bate com todo mundo. Vamos ver. Tá aí o gol, a bola cruzada. Aí. Esse gol foi anulado porque o Fred foi muito artista ali. Foi anulado. O que foi? Nada. Nada. Não foi nada. O Fred nada. dobrou. Ele dobra o joelho e cai lá. Ele já está longe. Vocês acharam que não foi nada esse lance? Nada, foi nada. O que você enxergou ali? Fala então. Não sei. Acho que o Fred deu um gato. O João Palomino foi fiel, foi muito preciso. Não foi fiel ao torcedor. Não foi fiel ao torcedor. Que ele não torce pro Corinthians. Mas eu estou dizendo que ali, ó, ele dobra o joelho. Cara, o Godoy, que trabalhava aqui com a gente, dizia: o jogador quando dobra o joelho, ferrou. Não está afim de jogo. Não está afim de jogo, está cavando alguma coisa. E aí o juiz entrou na dele. Era um gol perfeito. E aí era 2-1 pro Corinthians. E talvez o jogo tivesse outro curso, né? Mudava a situação, claro. Mudava totalmente a situação. É um gol, não é que... depois o Cruzeiro empatou, mas não é bem assim, né, Paulo? Quando você toma um gol numa determinada circunstância, não é igual a outra. Quando ele está caindo, o braço do...
Do Marlon. Do Marlon, não está nem, está até recolhido. Tá Na verdade, quem está empurrando o outro ali é o Marlon com o Henrique, que é o capitão do Cruzeiro. Usaram o VAR. Não teve nada, o Fred não teve nada. Usaram o VAR nesse lance? Não teve nem o VAR. Não, porque o árbitro já impugnou. Foi obra. Ele só tinha maneira se fosse pelo gol, né? Falando em VAR, a gente só um adendo aqui, a gente reclama tanto do VAR aqui, hoje vendo o Manchester e Liverpool, o árbitro também, que absurdo. Também. Absurdo. Porque teve um gol do Manchester. Teve uma falta antes que aconteceu, ele não sim, deu. mas você viu o tempo que o VAR demorou para resolver 3 lances? Sim. Deu 1 minuto. Mas errou também. Demorou 17 segundos, aqui também ele leva 4 horas. 17 segundos, outro 11, outro 9. Os 3 lances não deram 1 minuto. O Atlético Mineiro e Santos, o gol do Luan foi com 4 minutos. Logo no comecinho. Para resolver. Um negócio ridículo. 4 minutos. Negócio ridículo. Menos de 1 minuto, 3 lances. Pode errar, acertar. Pelo amor de Deus. Não pode perder o dinamismo do jogo. Mas no lance do primeiro gol do gol do Manchester, que teve a falta lá. Sim, ok. Não estou dizendo. Eu só estou falando, você não pode quebrar o dinamismo. Está falando da velocidade, né, Agora, vamos seguir com o mimimi. Corinthians. O Enderson marca o segundo gol, acertou a arbitragem, já que o auxiliar havia levantado a bandeira antes da conclusão da jogada. A defesa parou por causa disso? Parou, claro que parou. A defesa e o ataque quase parou também, né? E engraçado que a bola vem do jogador do Cruzeiro. Ele estava no chão, machucado. Lá todo mundo pedindo para botar a bola para fora. Ele ficou na dúvida, ele parou, olhou, e mesmo o Walter não vai com decisão para a bola. Não é uma saída, se ele fosse sair mesmo para fazer o abafa ali... eu entendo. É definitivo. Tanto que o Marlon estava indo na sequência, quando ele veio auxiliar. Coletiva, o Carille falou, na coletiva, o Carille falou, foi gol, pronto, acabou. Gente, eu entendo o que vocês estão falando, mas não tem que apitar? Não é bandeirinha que apita jogo. Tem que ouvir o apito. Mas o juiz não apitou. Então, normal. O juiz não apitou e quem errou 2 vezes foi o Bandeira. Foi. Então, mas aí a culpa é da defesa do Corinthians. Tudo bem, mas é que você está condicionado. Você está num lance, o cara está na banheira. Ele vê o auxiliar levantando, é automático. Ali a culpa da defesa e do Walter. O próprio Carille falou na coletiva, falou assim... os atletas tinham que ter acompanhado também. Mas a postura do auxiliar induz ao erro. Também concordo, tem que acompanhar. Mas a postura do auxiliar, ao levantar 2 vezes, induz ao erro. Você está com o estádio cheio. Você pode não ouvir o apito. Sei lá. É difícil, hein, Celso, não ouvir. Não, tudo bem, mas... Ali, você percebe que os 3 hesitaram. Não, mas aí você tem que seguir no lance. Tem que seguir. Aí é concentração, é foco. Nosso telespectador Breno Carbonari, inclusive, pergunta sobre o lance. Quem errou mais? O Marlon ao ter parado na jogada ou o Bandeirinha? O Marlon não errou, porque ele olhou também para o Bandeira e o Bandeira estava com a bandeira alçada. Quando o Bandeira levanta, o Marlon para. Mas o Bandeira tem que esperar a conclusão do lance para levantar. Então, o Bandeira errou 2 vezes. Ele levantou e abaixou, depois quando o jogador do Cruzeiro faz o gol, ele levanta de novo. Quer dizer... Pra mim, o zagueiro do Corinthians, eu acho que o Marlon erra, mas ele é induzido ao erro. Ele é vítima do Bandeira. Mas isso tudo não quebra a legalidade do gol. Não, entendeu? O árbitro não é obrigado a seguir o árbitro não apitou em nenhum momento. Então, e o árbitro falou, esse ponto importante que o Miller falou. O árbitro falou várias vezes. O que manda é o apito. Claro. O que é isso mesmo. É o apito. Errado. Pode estar errado. Não, o Bandeira errou, ok, mas o lance foi normal. Mas o árbitro não apitou. Mas ele devia ter levado em consideração o erro do Bandeira. O Marlon para, o Ed para e o goleiro volta também para. Todo mundo para. Todo mundo para no lance. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem importância. Esse gol foi um gol que magoa a torcida, mas agora contra o Santos vai ter... vamos descontar. Nós vamos descontar tudo em cima do Santos. Porque é o que está precisando. Porque está precisando ganhar. Do jeito que está, meu filho, não vai dar nem para classificar entre os 6 Só voltar rapidinho nesse lance, porque aconteceu inúmeras vezes do Bandeira marcar um impedimento, esquece o VAR. Vamos tirar o VAR da parada. De acontecer um impedimento que o Bandeira levanta e o árbitro, que está acompanhando do outro lado na mesma linha... tem outro entendimento e ele manda seguir o lance. Manda seguir. Né? Então o zagueiro que tem a mania de erguer, ele já olha e já vai tentar o bote, que é o que o Marlon deveria ter feito. Claro. Né? Então a condição dele ali era reagir ao lance, você não pode independentemente parar. Não pode parar na jogada. Não pode parar. Não pode parar. É mais ou menos assim, aqui
por algum problema, acende uma luz quando a gente está falando. Não acende a luz, a câmera está aqui, você fica... Pô, tem que falar, fala. Não está falando sozinho. Mesmo que esteja falando sozinho. Beto, é um princípio já antigo aqui, ó. Paulo Turro, você sabe. No treinamento, os treinadores sempre, olha, só para quando o árbitro apitar. Quer dizer, é um princípio antigo. E o zagueiro do Corinthians, ele parou só porque viu o Bandeira levantar a bandeira. Mas ele não ouviu o apito. Então, quer dizer, ele não teria que ter parado. Teria que ter continuado no lance. Perfeito, concordo. Foi um desastre essa dupla de área do Corinthians que jogou ontem. Foi uma dupla de área desastrosa. O menino fez o pênalti. A bola bateu na mão dele, né? Bruno Mendes. O Bruno Mendes. E o Marlon comeu bola nessa jogada. E apesar do Miller falar que não, eu concordo com o João. Eu acho que ele comeu bola. Ele tinha que ir atrás e fazer a falta. Segura. Não, o também concordou. Esse negócio de... Tem que cair. E a declaração do Juninho? E a declaração do Juninho? Está garantido? O Carille fica e tal ou é conversa fiada? Para mim é conversa fiada, porque eu vou te falar. Ao longo do que eu parei de jogar, que eu estou trabalhando agora aqui na TV e na rádio, aí vocês falam que tem fonte, não sei o quê. Eu peguei uma cachoeira ontem. Vocês falam cachoeira. Pô, vocês falam que tem fonte, né? Negócio fonte, né? Vocês falam assim, pô, a fonte lá me contou e tal. Eu peguei uma cachoeira ontem descendo, tá fazendo o jogo ontem do Corinthians, descendo o elevador para pegar meu carro. Encontrou uma cachoeira. Uma cachoeira ligada. Falou, ó, Vampeta, eu acho que ele já botou eu na cara do gol. Digo, será que esse cara tá... Mas esse cara é muito forte para estar me falando isso. Não é fonte, é uma cachoeira. Diz que o pau tá fechando legal, Carille e Andrés. E que os jogadores não estão nem mais comprando mais a conversa do Carille pela coletiva do jogo do São Paulo. Pedir atacante não veio, pedir não sei quem não veio. E que a gente sabe que jogou que se tiver no grupo. E falar assim, ó, não é pra estar onde a gente tá, o time não é pra estar assim, você acha o quê? Os caras vão ficar. Dá um tiro no pé. Então eu falei assim, pô, mas você é muito forte pra me falando ali. Pode falar, eu tô te falando, eu vou falar porque é você que tá falando. E quem é a fonte? Aí eu quero ficar com essa fonte também, a cachoeira. Eu quero ficar com essa cachoeira, pode vir mais coisa. Eu quero ver se o cachoeira segura. Eu vou te contar na janta. Tá? Na janta lá no Alfama eu te conto. Eu não posso contar agora porque o programa é de informação. Mas eu não tomou um vinho ainda. Se eu contar agora, vai que tem alguma coisa pra semana que vem, depois do jogo do Santos, o cara não me fala mais nada. O cachoeiro. A cachoeira, então tem que se cuidar. Mas se a gente terminar o Campeonato Brasileiro, eu falo. Que aí o ano que vem a gente não sabe o que vai ter. A situação do Carille realmente era periclitante. Falou que tá feia a coisa. Com a direção e com os jogadores. Mas a pergunta que eu faço é, quem agora? Quem agora? Fabinho, põe o Fabinho. Faltam 2 meses para acabar o ano. O que muda? Põe o Fabinho. Você acha que é culpa do Carille, isso aí? Não, o que eu acho é o seguinte, eu acho que eu tenho uma saída. Carille, meu filho, me escuta. Para com tudo que você está fazendo, me escuta. Volta a jogar o arroz com feijão que você sempre jogou. Esquece pressão de Celso Cardoso, esquece pressão de Flávio Prado, esquece pressão de querer futebol bonito. Esquece cachoeira. Esquece a cachoeira. É cachoeira, né? Se você voltar a ganhar, meu filho, acaba toda essa conversa. 2, 3 jogos, acaba tudo. 2, 3 jogos, acaba essa conversa, você passa o Palmeiras e está tudo certo. Como é que vai passar o Palmeiras? Não vai dar para ser campeão esse ano, porque o Flamengo disparou. Nós estamos muito lá atrás. Mas volta a jogar o futebol arroz com feijão. É bola para o mato que o jogo de campeonato. Como você sempre fez. Joga por 1 bola, 2 bolas, 3 bolas. Como você sempre fez. A hora que você quis jogar bonito, você quis abrir o time, veio com a conversa fiada, agora que não, eu vou encontrar o Edu. No final do ano, nas minhas férias, eu vou passar umas férias sabáticas lá na Inglaterra para aprender alguma coisa e mudar meu estilo. Não tem que mudar estilo nenhum. Você é bom assim, cara. Se você é bom assim, fique assim. Foi igual a história do Marlon. Né? O Marlon não acompanhou. Eu fui fazer um jogo amigos do Messi contra amigos do Ronaldinho Gaúcho. Entrou o zagueiro Maurício lá. Eu, Sampaio de volante. Ele deu uma voadora no Messi. Que o Messi caiu no meu pé. Eu falei, vai, esse aqui entrou agora. Ele falou, velho... Tem que bater nele. Eu digo, então você vem pra Disney pra matar o Mickey? Ele falou, mata o Mickey mesmo. O parceiro aí do teu lado quase matou o outro Mickey. É caçador de Mickey hoje aqui, pô. Mas pelo menos era jogo oficial. Era jogo com pretensão. Só o Maurício que tá no lugar do Malo, o Edson que fez o gol, esse cara é uma poderia. O Turra quase não deixou o Cristiano existir. O outro quer matar o Messi. Só voltar rapidinho na questão do Carille, porque quando a gente vai assistir uma entrevista coletiva, você sempre imagina que tem uma estratégia
por trás de tudo que o sujeito está falando. O técnico está falando aquilo com alguma convicção. Sim, claro. Ele está querendo ele está querendo mandar recado para alguém, ele está querendo deixar claro uma situação. E eu acho que o Carille, em dado momento, ele não tinha estratégia, ele se atrapalhou. Se perdeu. Ele se perdeu. Você fala no jogo do São Paulo. No jogo do São Paulo, quando ele falou que assim, com esse time tinha que estar todo mundo feliz porque nós estamos nessa posição, mesmo tendo esses caras. Não, mas ele não se excluiu, hein? Eu não vi ele se excluir, não. Mas mesmo não se excluindo, só que ele expôs os jogadores de modo... Falou do Rodriguinho, falou do E Gabriel. aí eu acho que pesa a inexperiência dele como treinador e comandante. Porque nesse período... Porque nesse período... Não, porque ele sempre ganhou, desde que ele tudo bem. Mas ele assumiu, em menos de 3 anos, conquistou já 4 títulos. Ele está acostumado com a fase boa. Paulo, como é que é isso aí? Eu acho que o treinador é o Paulo Turra. E aí? Essa história toda que você está ouvindo aqui. Hoje tu tem que ter muito cuidado na hora de falar. Muito cuidado. Se tu pega, por exemplo, um treinador de vasta experiência, o Alex Ferguson da vida, aí o que ele fala é lei, né? Claro. Mas eu acho que a maioria, assim, tem que ter bastante cuidado. Eu não vi a entrevista do Carille, não posso me pronunciar, mas nós profissionais que nós estamos desse lado aqui tem que saber, por isso que a gente tem que, quando for para a entrevista, a gente tem que ter um bom tempo. Muita sensibilidade. Um bom tempo de descanso ali, de quando você está na vitória, por exemplo, o Paulo falou aqui, que ficou 24 mais 10, 34 jogos com o Filipão lá, o Palmeiras ganhou tudo. Quando desandou na Libertadores e na Copa do Brasil, os caras já perguntaram o que é que aquele cara fica com aquele fone no... É verdade. Dona Lúcia, você vai falar o quê? Para que é mais experiente que o Parreira? Campeão do mundo, foi para uma coletiva, falou a carta da Dona Lúcia está aqui. Isso aí, que coisa pior. Isso aí precisa mais experiência do que aquilo. Ele fala assim, como é que eu? Ele fala, como é que eu, malaco, velho? Vou ler a carta da Dona Lúcia. Ele não sabe até hoje. Ó, o Santos também perdeu e os dois se enfrentam no final de semana. Vamos ver como é que foi. La primera jugada del VAR demoró 4 minutos y medio para que si era gol o no era gol. O sea, parecería que entra en un microscopio para ver si un milímetro de está o no con la así se corta el juego demasiado y yo le dije que también fue responsable más allá de que el partido dure muy poco. También el trámite de cortarse tanto nos generó no tener continuidad de juego. Entonces una cosa u otra generó que el partido fuera muy tedioso para el que quiere proponer y mucho más fácil para aquel que quiera defender. Ele tem toda a razão. O jogo hoje foi todo travado. Não tinha jogo. Trava. E os caras do VAR, eles são caçadores de irregularidade. Isso que ele falou é perfeito. Ele não estava vendo o impedimento, queria ver se bateu no braço ou no ombro do Luan. Mas é um horror. Eles querem ser protagonistas do jogo e não deixam o jogo andar. Horror. Flávio, então, agora um detalhe, aquilo que a gente sempre fala aqui inúmeras vezes, né? Teve um jogo da rodada do Brasileirão hoje, que o VAR demorou 8 minutos para tomar uma decisão. 8 minutos? Piada. Pelo amor de Deus. E ainda fazer besteira. Eles querem ser os protagonistas da partida. De novo, na frente dos jogadores. Um jogo muito maior do que toda a rodada daqui hoje. 3 lances, não demorou minuto. Mas somados os 3. Eu acho que não precisa demorar tanto. Mas eu acho que existe também um receio, um medo de errar. Tem aí a falta de preparo, talvez competência suficiente para decidir o lance com convicção rapidamente. Mas também não adianta, como fez na Inglaterra, ser rapidinho e ignorar uma falta que foi clara que não foi de interpretação. Não, a interpretação do cara foi que não foi falta. Aqui os caras demoram 8 minutos e erram. Esse é o problema. Sim, exatamente. Esse é o ponto. Entendeu? Ou vai errar e vai acertar, mas pelo amor de Deus, não pode quebrar o dinamismo. Mas ao mesmo tempo não pode errar com o VAR. Uma coisa é dinamismo, que eu concordo. Outra coisa, Flávio, que é o mais sério, é o VAR se transformar na muleta de árbitro sem bandeira. Lá na Inglaterra, isso é pior ainda. Já se transformou. Assim, quando o cara assume o VAR, é ele que assume. Quando você fala de protagonismo, dos caras seriam os protagonistas, o VAR não pode ser o protagonista. Claro que não. O VAR não pode ser a interferência do jogo. É ridículo. O jogo tem que ser fluido e o VAR tem que ser decisivo em pontos assim nevrálgicos. Agora, qualquer momento, o árbitro não vai se comprometer. É muito chato. E o Bandeira também não vai se comprometer. Agora, o que está acontecendo de pior? Está tendo erro que o VAR ou ratifica o erro ou corrige para um erro. E para o jogo. Gente, domingo tem... É domingo não, sábado, né? Sábado. Corinthians e Santos.
Quem é melhor? Vamos checar? Vamos lá. Quem é melhor? Comecemos com os dois goleiros. Cássio e Everson. Celso Cardoso. Cássio. Chico. Cássio. João. Paulo. Os dois. Cássio. Marcelo. Cássio. Deu Cássio e meio ponto para cada um que o Paulo deu. Eu vou colocar sempre os dois. Lateral, vamos lá. Michel Macedo e Vitor Ferraz. Porque o Fagner não recebeu, joga, né? Ele tomou cartão. Ele fez o gol 700 no Corinthians, mas tomou cartão. Não, 11 mil, né? 11 mil. Misturei com o Cristiano Ronaldo. As lembranças que o de 9,5 é do Miller, porque houve uma mudança, lá acharam outro resultado. Mas vamos lá, Vitor Ferraz. Chico. Você é obrigado a votar no Vitor Ferraz, né? Porque o Michel é muito ruim. Vitor Ferraz. Paulo. Os dois. Eu vou ter que pedir teu voto. Pode, eu sempre os dois. Vitor Ferraz. Filho. Vitor Ferraz. Victor Ferraz. Ferraz, Marcelo também, eu também. Bora. Manuel e Gustavo Henrique. Celso? Gustavo. Chico? Manuel foi pro céu. Paulo? Gustavo. Paulo Turra, meio a meio. Manuel. Miller? O Gustavo Henrique joga muito. Gustavo Henrique. Marcelo? Gustavo Henrique. Eu também vou de Gustavo Henrique, acho que deu uma. Gustavo Henrique, né? Deu. Então ficou 2-2, é isso? 2-1. 2-1 pro Santos. Gil e Luan Pérez. Gente, isso aqui a gente não tem a escalação, tá? A gente tá colocando. Ainda mais que você tem o Sampaoli como referência, que ele muda todo o jogo. Isso mesmo. Celso. Gil. Gil, disparado. Paulo. Paulo Turra. Os dois. Gil. Gil, sem dúvida. Gil também. Vamos lá. 3-2 Corinthians. Em frente, Danilo Avelar. Tá, 3-2. 2-2. 2-2, desculpa. Tá certo. Danilo Avelar e Jorge. Celso. Jorge. Chico. Danilo Avelar. Paulo. Eu votaria no Jorge até o jogo de hoje. Hoje eu voto no Danilo Avelar. Nossa, é verdade. Paulo, meio. Avelar. Miller. O Avelar tá muito bem. Marcelo. Eu vou de Jorge. Eu vou de Avelar. Então desempatou. Desempatou Avelar? É por hoje, hein? Acho até que o Jorge tem mais potencial que o Avelar, mas é hoje, como disse alguém disse aqui, o Palomino. Ralf e Alisson. Celso? Eu gosto muito do Alisson, acho até mais jogador, mas o Ralf acho que tem uma importância ali no Ralf. Chico? Fase do Ralf tá muito boa. Ralf. Meio a meio. Vampeta. Ralf, até estacionando no carro, ele é bom. Ralf. Ficou certinho. Ficou certinho na garagem. Eu não posso falar de com ninguém. Até para estacionar na boca. Meu Deus do céu, Miller. Pela regularidade, Ralf. Eu também vou de Ralf. Olha só como eu estou concordando com vocês hoje. Tá vendo? Acabou aquela história do 7-1? Não, eu só estou concordando. Eu não posso Parou? concordar. É porque hoje não tem, que tem o meio do Paulo Turra. Entendi. Vamos lá, vamos em frente. Sornosa e Diego Pituca. Celso? Pituca. Chico? Ave Maria, Pituca. Tô gostando, viu? Vou estar no Hoje Pituca, você não dá pra votar no Sornosa. O Sornosa tá zero à esquerda. Eu gosto muito do Sornosa, gosto muito do jogador de meio campo que sabe marcar, sabe distribuir a bola, pequenininho, mas o Pituca me surpreende muito. Como ele é um jogador de marcação, como ele tem vitalidade, como ele sai jogando, chega na frente. Só gostaria de vê-lo mais na frente. Ele precisaria ter um jogador que fizesse a função que ele faz no lugar dele para que ele fosse mais liberado. E é versátil também. Paulo Pituca, meio. E é alto, né? Pituca. Melhor jogador do Santos, Pituca. Concordo, inclusive, nisso com Também. você. Acho que o Santos... Não, depois do Santos Santos. Depois de quem? Vai aparecer o cara aí, eu vou falar. O cara vai aparecer aí, o cara tá no Santos. Matheus Vital e Carlos Sanches. Chico não, Celso. Sanches, pelo momento do Sanches. Ai, meu Deus do céu, que voto difícil. Voto difícil. Dói meu coração. Sanches. Paulo. Sanches, pra mim disparado. Paulo Turra, meio. Pra mim, o melhor jogador do Santos. Carlos Ele foi Sanches. o melhor jogador do Santos e do Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Miller. E artilheiro ainda. Sanches. Carlos Sanches também. Carlos Sanches também. Como está isso aí? 4-4, tá bom, hein? Caramba. Pedrinho e Thailson. Isso é legal.
Isso é legal. Isso aqui é legal. Vamos lá, Celso. Ai, Pedrinho. Assim, mas... É pelo dia, hein? É pelo momento. Sabe, pelo momento. Chico. Pedrinho. Pedrinho Zumbi. Mas ali. Paulo Mino. Pedrinho tem pouco mais de jogo que o Thailson. Na rodagem. Thailson. Paulo Turra, meio. João Paulo Mino deu. Thailson? Não. Pedrinho, mas esse menino vai ter um futuro. Quem? Pedrinho? O Thailson. Os dois, né? Os dois. Mas o Pedrinho tá na frente. Miller. O Pedrinho tá na frente hoje. Pedrinho mostrou mais já, né, Pedrinho? Eu acho que mostrou mais, mas é difícil a gente apresentar. Mas esse moleque, gente olhando no binóculo, vê ele lá na frente. Muito bem. Igual o Vila, é com as duas, né? Eu acho que ele é mais encorpado que ele é mais encorpado. Quem? O Thailson? O Thailson. Quando o Cristiano Ronaldo surgiu, ele é mais encorpado que o Cristiano Ronaldo. Ele tem personalidade, perna comprida. Vai pra cima. É que o Cristiano era magrinho. Janderson e Soteldo. Celso. Eu acho que o Janderson tem até um futuro, mas Soteldo hoje é um dos principais jogadores do Santos. Chatinho, querem pegar ele, mas ele é bom. Chico. Tem que voltar nesse baixinho duro, né? O Baby Shark. Soteldo. Soteldo apanha bem e não tem medo, vai pra cima. Hoje foi o melhor jogador do Santos. Ninguém pega, né, João? Paulo Turra, meio. Soteldo tá na frente. O Janderson só tem 2 jogos de titular no número do Corinthians. Miller. Apesar de ser venezuelano, Soteldo. Marcelo, vou de Soteldo. Eu também vou de Soteldo. Tá 5-5, tá bom isso aí. Tá legal. Gustavo e Sacha. Eita, nós. Celso? Uau! Que Sacha? Eu tô quase o Paulo Turra, assim, os dois. Isso é só pra ele. Gustavo. Chico. Gustavo. Palomino. O jogador que foi mais escalado no time do Santos, Sacha. Meio a meio. O artilheiro do Brasil na temporada de 2018. Apesar de o Sacha tá muito bem, mas Gustavo. 2018, que eu tava procurando os gols. Ele chutou o tamanho da criança também. Ele não chutou com essa criança, não. Miller. Eu vi ele nascer pro futebol. Gustavo. Eu vou de Sacha. E eu vou de Gustavo. E aí deu o quê? 6-5. E aí vamos para treinador, né? Já. Carille e Jorge Sampaoli. Sampaoli. Chico. Eu acredito no Carille. Carille, pelo amor de Deus, cara, volta o arroz com feijão. Para de achar que você é o Alex Ferguson, que você é o Guardiola. Chega, arroz com feijão. Volta, pelo amor de Deus, volta, Carille. O arroz com feijão, João Palomino, arroz com feijão ou churrasco? São Paulo. Paulo Turra aí que não vai votar mesmo, claro. Vampeta? O que o Paulo Turra pode fazer então? Futebol? Porque ele é candidato. Eu queria ver se o Filipão tivesse ali, ele dizia, não, se bota o Filipão, eu posso botar. Carille. Eu gosto muito do Carille. Sampaoli. Empatou. Sampaoli também. Então, 6-6. 6-6, empatou mesmo. Empatou. Não tem mais nada, né? Não. Então esse jogo vai ser empate. Cara, acho que chama o Felipe Melo para desempatar. Quem? Felipe Melo. Tem o Felipe Melo que pode desempatar, pô. Vê que ele gosta da torcida do Santos, ele adora. Opa! Já que o nosso querido Paulo Turra não falou, agora vai falar. Paredão com Paulo Turra! A pergunta que você quis fazer, ele não fez até hoje. Que você quer saber realmente tete a tete com Paulo Turra. Paulo Turra, você foi o responsável pela contratação do Felipe Pires para o Palmeiras? Se foi, você se arrependeu? Em nenhum momento fui responsável dessa contratação. Apenas eu faço parte da comissão técnica liderada pelo professor Felipe e dentro das conversas que a gente teve foi falado do Felipe Pires. Mas quem aprova os nomes, Felipe Pires não foi indicado por mim, mas quem aprova os nomes é o professor Felipe, o Alexandre Matos e o presidente. Celso Cardoso. Falamos sobre isso no programa, inclusive, Alexandre Matos, depois do jogo com o Flamengo, foi lá dar respaldo pro Filipão. E aí, logo na sequência, veio a demissão de vocês. Vocês, não sei se você pode falar pelo Filipão também, se sentiram traídos com essa postura do Alexandre Matos? Nós saímos campeões do Palmeiras. Nós saímos com um aproveitamento de 68,3. Dentro disso aí,
fomos receber, o professor principalmente, na quinta-feira depois nós fomos numa pizzaria, a pizzaria parou para cumprimentar e agradecer o Felipão. Acho que isso aí já é uma resposta. Chico Lank. Paulo Turra, é verdade que os treinos fechados do Palmeiras eram dados por você com o Felipão apenas observando? Eram dados por mim, pelo Carlos Pracidelli e pelo professor Felipe. O nosso esquema de treinos era, a gente sentava no dia anterior, da semana já programávamos. E no dia anterior a gente falava sobre o treino que nós iríamos dar no dia seguinte. Dentro disso aí, eu e o Carlos Pracidelli apresentávamos o trabalho ao professor, o professor aprovava ou não. Ou falava o que queria a mais ou para tirar. E na sessão de treino, geralmente era eu, o Carlão e o professor centralizado. Ele intervia. Eu dava uma parte, por exemplo, eu dava uma parte para a defesa, o Carlos Pracidelli para o ataque. E o professor intervia nos dois lados. Se daqui um pouco ele queria tocar a defesa, ele tocava a defesa. Queria tocar o ataque, ele tocava o ataque. Vampeta. Falar dos 7-1 é ofender Felipão? Não, bem pelo contrário. É um aprendizado que ele não foi o único culpado, mas assumiu a culpa como um grande líder que ele foi sozinho, né? E que ele sempre será. Miller? Paulo, por diversas vezes se ouvia na imprensa, né, dizer que se por um acaso o Felipão saísse, você assumiria o cargo dele. Né? Você achou que teve essa conversa? A diretoria prometeu isso para você ou não? Não, em nenhum momento teve essa conversa. Até porque eu só vou deixar de ser auxiliar do professor quando ele terminar a carreira ou ele chegar para mim assim, Turra, segue tua vida. Marcelo Bazejo. Você tem o desejo de futuramente retomar a carreira de treinador? E se sim, quando você decidir fazer isso, você não teme ficar eternamente associado à figura do Felipão, visto por muitos como um técnico ultrapassado? Eu sou um treinador, hoje eu sou auxiliar do professor e dentro disso aí eu continuarei com ele. Quando o professor encerrar a carreira ou falar para mim, Turra, segue tua vida, eu vou ter a honra e o prazer e o grande orgulho de poder falar para todos que eu trabalhei com um dos treinadores que mais títulos conquistaram no mundo. Ele conquistou 28 títulos, mas não é título de títulos. E é o último campeão mundial pelo Brasil. Então eu vou ter muito prazer, é um grande aprendizado que eu estou tendo com ele dentro de campo, dentro do vestiário, mas principalmente como pessoa e como ser humano. Última pergunta, João Paulo Bino. Em algum momento nessa passagem de vocês pelo Palmeiras, vocês estiveram, o Felipão esteve perto de desistir do Daverson? Nenhum momento, nem do Daverson, nem de nenhum jogador do Palmeiras. Ele sempre teve confiança no trabalho dele e confiança nos jogadores. Muito bom. Muito bem. Esse e outros trechos do Mesa Redonda serão registrados no nosso canal de YouTube para você conferir durante a semana. Marcelo Bazejo, estamos já no Ten Topics? Ainda não, Flávio, ainda não. Bastante gente interagindo conosco através da hashtag Mesa Redonda, mas a hashtag precisa bombar um pouquinho mais para a gente entrar nos Trending Topics e assim render mais prêmios para os nossos telespectadores. É por produtividade. A gente entrou no Trending Topics, passamos para mais um prêmio. Andamos a mais um prêmio. Agora é com vocês, é produtividade. São Paulo, falando nisso, né? O São Paulo continua mais ou menos. Vamos ver como é que foi hoje. Primeiro, eles não jogaram futebol. Ponto. Respeito. Foram ser árbitros. Mas eles têm que estudar fisiologia. Não existe possibilidade de você mudar o movimento depois que o teu corpo, o teu cérebro direciona para dar um passe. Aí o adversário, que é um esporte de contato, tira a bola antes do meu pé. Você não tem como tirar o... Gente, não existe possibilidade disso. Eles precisam estudar, isso é muito sério. Foi suado, mas o São Paulo retornou ao G4 do Campeonato Brasileiro. Mas essa história poderia ter terminado diferente aqui no Morumbi, por displicência do time. O desempenho me agradou, a maior parte do jogo. Acho que os 15 minutos finais a equipe cometeu um erro a não se cometer, que é achar que o adversário de alguma forma não poderia empatar o jogo. E eles tiveram duas oportunidades ali que a gente poderia hoje estar amargando um empate. A gente tem, o Fernandinho está começando o trabalho, o Miller vai falar, nós vamos falar um pouquinho, mas a gente tem mania de fechar no treinador, né?
Mas tem coisas que nós precisamos, no mínimo, discutir. Será que tudo é culpa do treinador? No jogo de hoje, jogo duro, uma parada complicada, o São Paulo faz uma jogada e veja o que o Alexandre Pato fez. Olha isso aí. Jogada pelo lado. Ó. Aí eu pergunto aos senhores, a culpa é do treinador? Miller? Absolutamente. É 100% culpa do Pato. Foi com o pé mole para a jogada. E tem muito isso, né? Porque existem erros coletivos. Agora existem os erros individuais. E este é um clássico erro individual. Ó, gol livre. Vai com o pé mole. Chapa forte, determinado, com o pé forte. E esse tipo de situação, não nesse caso que está começando um trabalho, mas isso derruba um treinador. Pô. E ele não perde, vem o resultado. ele perde mais um, né? Porque ele até Sim, consegue ele levar perde, para cá exatamente, o goleiro e o Vladimir, ele fez uma defesa, mas aí o Ronaldo, por isso que ele era fenômeno, né? Porque ele batia na anca do goleiro, né? O goleiro armava, ele já tirava no contrapé, ele bateu em cima do Vladimir. O Vladimir, aliás, queria tanto jogar, foi provar e está jogando demais. Né? Pegando mas o Miller, e aí, esse São Paulo? Olha, Flavito, hoje eu não gostei do desempenho do São Paulo. O São Paulo jogou mal. E olha, um detalhe, desde o primeiro tempo, o São Paulo com um jogador a mais, Celso. E contra o penúltimo colocado no campeonato. Quer dizer, dentro do Morumbi, eu achei que o Tricolor hoje ia golear o Avaí. E diferente, aconteceu totalmente diferente. O São Paulo não jogou bem. O São Paulo com um jogador a mais não fez prevalecer esse jogador a mais dentro de campo. No segundo tempo, ele tira o Bruno Alves e coloca o Igor Gomes. Melhora um pouco porque o Igor Gomes é um cara de chegada, um jogador que chega bem e com qualidade lá na frente. Aí o São Paulo começou a criar algumas oportunidades, inclusive essa que o Palomino destacou, que o Igor Gomes que, né, tabela com o Pato entra, dá um tapa na frente, fez tudo certo aí. Aí, eu falei pro Chico, chuta na cara dos goleiros. É verdade. O goleiro tá caindo, pô. Chuta na cara do goleiro, ele chutou embaixo, em cima do goleiro, o goleiro foi bem e acabou tirando para escanteio. Mas eu acho que só o primeiro tempo, em alguns momentos, o São Paulo melhorou, fez o primeiro gol, mas eu acho que defendeu muito o resultado até o final. O lance da expulsão, o técnico do Avaí contestou muito. Vamos ver esse lance aí. E de novo, alguém falou do VAR, o Palomino. Sim. O lance é um lance duro em câmera lenta. Claro que machucou o jogador, óbvio. Mas é lance de VAR, é lance para expulsão. Futebol machuca, né, Flávio? Eu acho que é um mesmo jogo de quando contato, você não né? quer, o futebol machuca. Não, a entrada é feia. Mas aí nós estamos com zoom, está amplificada a imagem. Quer dizer, a olho nu, isso aí você expulsaria? Alguém expulsaria? Como é que é isso? Não, porque o movimento do pé, claro que quem jogou bola pode dizer melhor. Mas esse movimento do pé, que parece uma trava de cima para baixo, na verdade, essa imagem ela mostra melhor. O pé ele vai de baixo para cima para fazer um passe lateral. O Evandro falou isso, o técnico falou isso, e ele tem toda a razão. Né? Ele ia fazer o passe lateral. O choque foi a consequência de um movimento que não foi intencional. Então, ali, talvez ele poderia considerar imprudência, dar um cartão amarelo, mas vermelho nunca. Você concorda, Paulo? Eu tenho uma ideia sobre o VAR. Eu acho que o VAR no futebol brasileiro não deveria atuar nesse tipo de lance. Eu acho que o VAR no Brasil deveria ser: a bola entrou, a bola saiu, linha de impedimento e pênalti dentro da área, fora da área. Eu acho que nisso aí é a interpretação. Mas é isso mesmo. Isso aí é interpretação. Se o juiz que está em cima do lance, ele não vê esse lance, por que tem que chamar? No momento que tu chamar o juiz, tu está condicionando já. Câmera lenta não dá, né? Aí é fácil. Exatamente, até porque, Flavito, o VAR na câmera lenta dramatiza a jogada. Exatamente. Poxa, quer dizer, multiplica-se, claro, né, que a chegada. O Bruno até saiu, mas foi um choque normal. Flavito, quantas chegadas eu sofri de zagueiros assim? E o árbitro deu, no máximo, um amarelo. Porque mas não foi uma jogada para expulsão. Ele adiantou a bola. Não foi para expulsão essa jogada. Claro que não. Agora, dentro um detalhe, Flavito. Em 6 jogos do Fernando Diniz, o São Paulo só fez 4 gols. Quer dizer, alguma coisa ou algumas coisas estão erradas no time, na prática. Porque o time, em 6 jogos, em jogos no Morumbi, às vezes fáceis, o São Paulo não fazer mais de 2 gols. E o São Paulo tem atacantes bons, hein? Então acho que o São Paulo ainda passa naquela chamada transição
E essa transição parece que não acaba nunca, porque 6 jogos, fazer 4 gols é muito pouco para um time que pretende uma vaga na Libertadores. Mas você não acha que isso estava já no pacote que veio com o Fernando Diniz? Porque como é que o Diniz vai dar padrão de jogo para esse time até o final do campeonato? Ele tem 11 jogos para isso. Né, Bacete? Faltam 11 jogos, né? Isso, então, 11 rodadas? 11 rodadas. 11 rodadas. Mas importante essa vitória, viu? Independente de como foi. Passou o Corinthians, você pega, principalmente para a rodada e para a próxima, porque o São Paulo joga em casa. Com o Atlético Mineiro. Então, se ele vencer esse jogo do Atlético Mineiro, onde tem o confronto Corinthians e Santos, ele pode até abrir distância. Pode abrir distância, porque o Bahia está chegando, joga amanhã. O Inter perdeu em casa, quer dizer, a rodada foi muito boa para o São Paulo. Agora o Miller falou dos poucos gols, né? Poxa, mas só o Pato teve 2 chances hoje. Se faz 3-0, a gente está discutindo a falta de gol. Gente, os melhores do ano no final do nosso campeonato. Nós teremos aqui mais uma edição do Troféu Mesa Redonda, 16ª edição. Os melhores do futebol brasileiro estarão aqui conosco e mais uma vez a nossa querida Lux Color estará presente, prestigiando esse grande evento, esse evento maravilhoso e que tem esse patrocínio maravilhoso da principal tinta do Brasil, a nossa querida Lux Color, numa festa colorida em dezembro, 16ª edição do Troféu Mesa Redonda. Eu não sei o resultado, até porque não acabou, mas deve ter jogador do Flamengo pra caramba. Até porque hoje o Flamengo ganhou só de 2-0, mas ele passeou em campos do Fluminense. O objetivo era vencer, logo nos primeiros 45 minutos, pelo aquilo que aconteceu no jogo, o placar deveria ser diferente, mas o futebol é assim, é que o conto é os gols que se marcam, não é aquilo que se merece. E depois do 2-0 a equipa já gerou mais o resultado, já pensou um bocadinho no jogo de quarta-feira, até eu pensei, nas modificações que fiz. Parabéns novamente à torcida do Flamengo, é imparável no calor que dá à equipa. E pronto, e agora é descansar para quarta-feira temos mais uma semifinal e portanto estamos preparados para ela, sabendo que vai ser mais um jogo difícil. Paulo Turra, você é o que mais conhece o Jorge Jesus. Você já falou aqui, essa é a filosofia dele. Essa é a filosofia também do futebol português ou é uma coisa dele? Não é futebol português, assim, não. A gente... É a mania de valorizar muito o que tem lá fora e às vezes desvalorizar muito aqui. Aí tu acabou de falar aí, a culpa é sempre do treinador. O Jorge Jesus sempre jogou assim, sempre jogou assim. Se ele mudou os métodos de treino para implantar essa metodologia do futebol, esse modelo de jogo dele, aí eu já não sei. Mas ele sempre jogou assim, sempre, sempre, sempre. Ele trabalhou no Vitória de Guimarães, o segundo clube que eu trabalhei em Portugal, um pouco antes de eu ter ido para lá. E os jogadores já falavam dele, que ele joga assim, é pressão, é pressão, é pressão. Ele é muito assim, ele está mais calmo agora no banco. Ele é o jeito dele, assim. Ele é muito, ele entra dentro do negócio, assim. Então, se é o português, se tu vai analisar hoje, tem muitos portugueses, muitos treinadores portugueses que estão espalhados pelo mundo. Olha, você não deve ter por volta do mundo aí uns 100 treinadores portugueses em todas as séries, em todos os campeonatos. Eles têm uma escola, que tudo começou com o José Mourinho, né? E aí foi espalhando, e mérito deles que implantaram a tal de periodização tática, e isso aí pegou, foi um vácuo que tinha, e a vantagem dos portugueses, que a gente comenta muito em nossos treinadores, Miller, Vampeta e a todos, é que ele sonhou de noite e no outro dia ele escreve. Ele faz um livro. É isso. Nós brasileiros, nós temos também, os treinadores brasileiros são muito bons, muito bons. Aqui, tu joga no Rio Grande do Sul com temperatura negativa, tu vai a Fortaleza com 40 graus, é uma série de coisas. Mas isso aí não é levado em conta. E a gente tem que também se ambientar isso aí. Agora, que eles têm mérito, porque é um país de 10 milhões de habitantes, e tem um monte de profissionais aí que estão pro mundo afora.
como nós já estivemos algum tempo atrás, brasileiros um monte lá fora, e eles têm uma coisa também, viu? Eles têm uma coisa. Eles saem, eles indicam deles. Eles não saem... São unidos. Eles saem e já indicam deles. Já indicam... Lá no Xangai Cip, que saiu o Vilas Boas, já indicou o Vitor Oliveira. Saiu um português, já entrou outro português. Então é assim. Agora que tem mérito, tem, né? Marcelo Bacejo, os ganhadores de hoje e o final da nossa enquete. É lá que eu vou falar onde está a minha cachoeira. Sim. Vamos lá. O resultado da enquete é que o Corinthians não vai se classificar para a Copa Libertadores de 2020 com mais de 70% dos votos. Muita gente não acreditando muito no trabalho do técnico Fábio Carille. Já o vencedor do prêmio, o prêmio que é a camisa do Cruzeiro, presente da Umbro, foi o Jorge Lucas da Vila Guarani do Jabaquara. Então, nossa produção entrará em contato com você para você vir retirar sua premiação aqui na TV Gazeta, tá certo? Bacana. Quero agradecer muito ao João Palmeiro, querido amigo, ótimo te receber aqui. Muito obrigado, Paulo Turra, mostrou muito conhecimento, uma coisa muito bacana, bem legal as suas declarações. Foi ótimo te receber aqui. Volte logo com o nosso Filipão, né? Vamos ter novidade logo, né? Se Deus quiser. Obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado de poder participar desse programa de tanta tradição que na televisão brasileira. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Boa noite, Celso. Boa noite, Chico. Flávio. Boa noite, Vampeto. Vou te contar a parada lá. Boa noite, Vire. Boa noite, Marcelo Bacejo. Amanhã, às 6 da tarde, estaremos juntos no nosso Gazeta Esportivo. Um abraço. Tchau.